nós já temos algum tempo no mercado e resolvemos buscar uma evolução e melhorar nossas estatísticas e começamos a buscar programas que pudessem nos ajudar nisso. Entramos então na mentoria do Smart Hosts do Márcio Braz, e nessa mentoria a gente se surpreendeu com os resultados que ela trouxe em tão pouco tempo. A nossa taxa de ocupação, que em maio de 2020 era 43,8%, passou a 62,7% em maio de 2021, em plena pandemia. Outro índice que é bem gritante para nós, assim, tem sido muito bom, é o índice sobre a qualidade, né, o feedback do cliente, do hóspede, 5 estrelas. A gente estava em janeiro de 2021 com 71,9% de feedbacks de 5 estrelas e agora a gente está com 92,3% em maio. Eu entrei para a mentoria meio assim sem querer, recebi um anúncio sobre isso e eu tenho um simples apartamento no Guarujá e eu queria melhorar minha pontuação no Airbnb, queria melhorar o desempenho do apartamento e entrei para isso. Cheguei a ficar em dúvida se era para mim. No começo eu vi que eles iam tão profundamente no assunto que eu achei que era para gente que tivesse assim fazendo disso um negócio, que tivesse muitos imóveis ou imóveis de altíssima categoria, e quase desisti. Mas depois que conversei com o Márcio, acabei ficando e não me arrependi. Eu fui facilitando o que eu podia para o algoritmo ler que o meu anúncio era um anúncio interessante para o Airbnb. E eu fiquei muito surpresa porque eu não tinha tido nenhum movimento, zero movimento em fevereiro e em março. E depois que eu fiz essas mudanças todas, eu recebi, até onde eu contei, uns 18 contatos querendo reservar. Então, o que eu quero dizer é muitíssimo interessante, é muito mais profunda essa mentoria do que eu imaginei. Eu achava que era uma coisinha assim mais rasa, não. E os resultados que eu queria foram acima do que eu imaginava, muito acima do que eu imaginava. Nós conhecemos o Márcio Braz através de uma live no Instagram, onde nós ficamos assim bem interessados, né, pela proposta dele. Nós entramos no programa assim porque nós tínhamos um outro trabalho que nessa pandemia acabou acabando. Em um mês que a gente estava na mentoria, né, em abril, nós tivemos um aumento de 100% do que a gente já tinha de reservas. Então nós dobramos nossas reservas em abril. E agora em maio, qual foi a nossa surpresa, né? Que nós, na verdade, triplicamos essas reservas, né? A nossa hospedagem. Quando eu fiquei sabendo que o Márcio tinha uma mentoria do Smart Hosts, eu já era um anfitrião bastante experiente, já tinha 2 anos e meio dentro da plataforma do Airbnb. Eu já era superhost 13 vezes seguidas, já tinha notas super boas. E eu fiquei um pouco na dúvida se valeria a pena eu investir, sendo que eu já tinha uma experiência, né? E eu tô achando espetacular, até porque eu consegui melhorar bastante os meus anúncios que eu já tinha lá na casa. A mentoria é muito boa se você é um inexperiente, se você tem já experiência, se você tem muita experiência. Eu encontrei uma casa ótima para esse fim, comprei essa casa e papum, vamos colocar no tal do Airbnb. Eu sei tudo, como que eu não sei, né? Com a experiência que eu tenho, já trabalho com aluguel? Pensei comigo. Que engano, né, gente? A gente pensa que sabe tudo, apesar da idade. E apesar da experiência de vida, sabe nada. Fui atrás de conhecimento. Comecei a seguir algumas pessoas da área na internet. Me identifiquei mais com o Márcio Braz. E quando ele ofereceu a mentoria, eu ingressei. E estou muito contente. Eu estou no meio da mentoria, já aprendi muito com o Márcio Braz e com os colegas. Em janeiro eu conheci a equipe Smart Host.
pela internet, pesquisando. Eu gostaria de ter um sucesso também no período de baixa temporada e fui buscar mais informações de como funcionava a plataforma. Meu rendimento hoje, o meu resultado hoje está na média de 1,5% a 2% em cima do capital. Foi quando Rosana chegou para mim e disse: Bárbara, eu sigo o Márcio Braz já faz algum tempo e sigo outros também. E dentro desse mercado, ele é o melhor que tem. Vá lá, participe de uma imersão dele e veja se você gosta. Participei da imersão gratuitamente, ele ofereceu o curso de mentoria, eu não tive dúvidas, entrei no curso da mentoria. Hoje nossa casa está em destaque, eu tenho 52 comentários maravilhosos, né, bastante incríveis sobre a casa, sobre a hospedagem. Minha casa passou de 200 e poucas visualizações para 500 e tantas visualizações. Começamos a ter mais consultas, hóspedes foram chegando e o faturamento, claro, vem acompanhado disso aí. Houve um aumento do faturamento, maravilhoso. Eu não tinha experiência nenhuma. Até quando eu assisti a imersão do Márcio Braz, eu fiquei na dúvida se eu fazia ou não o curso, porque eu pensei, isso é tudo novo para mim, acho que não é para mim. Mas enfim, fui lá e comecei o curso. E aí me aventurei, né, nessa plataforma, que tudo é novo para mim, e cada coisa que eu ouvia, cada comentário, alguma coisa nova que alguém falava, eu fui anotando e procurando fazer, né? E começaram as reservas, e começou já alguns comentários. E o que foi mais surpreendente também, que o meu imóvel de Torres, praticamente eu locava somente no verão, e de uma forma diferente, né, mais particular, comecei a ter consultas e locação. Então, assim, foi surpreendente. Quando foi março de 2021, eu não lembro por que meio que foi, mas eu me vi diante de um anúncio, eu não sei se foi no Instagram ou no Facebook, de alguém chamado Márcio Braz, que estava propondo 4 dias de imersão para falar sobre aluguel de temporada. Me foi assim absolutamente surpreendente os resultados. E que eu tive de resultado, eu já tive reservas em abril. O mês de maio, ele esteve ocupado todo o mês. Eu tive cerca de 90% de ocupação. O mês de junho está 100% ocupado. E o mês de julho eu estou com praticamente 50% já agora de ocupação de reservas já efetivadas nas plataformas. Então eu diria que foi uma surpresa muito grande para mim. Salve, galera! Muito boa noite a quem resistiu aí o vídeo introdutório. Esse vídeo é só para dar uma aquecida em vocês, para esperar o restante da galera chegar. Muito boa noite a todos. E vocês estão me ouvindo bem? Primeira coisa eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Rafael, Eliseu, Kátia Silene, Risoleide de São José dos Campos, Adélia. Fala aí se vocês estão conseguindo ouvir bem o som. Tá ouvindo legal? Sim, mas fala aí se vocês estão ouvindo o som. Fala assim, som tá legal, som tá ok. Ah, a Marisa me respondeu aqui. Legal, de onde vocês estão falando? Eu tô vendo aqui, vamos ver de onde é a galera toda que tá aqui. Vamos lá, tem gente de São Paulo, Pirinópolis, da Lila, tá aqui pertinho. Vivian tá aqui, também tá brava com o vídeo. Gal Medrado de Sergipe. Quem mais? Começou um pouquinho antes, deixa eu ver quem mais. Porto de Galinhas, Liane também. Formiga, terra de um amigo meu. Minas Gerais também. Amparo, José Tavares, boa noite. Boa noite, galera, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu gosto de começar sempre com um vídeo mostrando e motivando que independente de onde você está hoje, se você nunca viu o Airbnb,
se você não conhece Airbnb, se você não conhece aluguel de temporada, se você não aluga pelo Instagram, ou se você está com dificuldade, você está no começo, mas ou se você já é profissional, já aluga, se você tem empresa de gestão de imóveis de temporada, esse conteúdo que a gente vai começar a falar hoje e vai passar para vocês ao longo de 4 dias pode te ajudar muito a dar um próximo passo, a avançar com as suas locações, a melhorar seus resultados. Então, aqui a gente vai ter conteúdo que começa no básico, que a gente começa conversando, fazendo um nivelamento, discutindo. Hoje a gente chama essa primeira live do diagnóstico dos aluguéis na era digital para falar um pouco sobre em que panorama que a gente está, qual é a situação atual de mercado, quais são as dificuldades que as pessoas têm, e a gente começa a traçar uma jornada, né, ao longo de 4 dias, onde você vai poder enxergar, talvez, algumas questões que podem estar prejudicando os seus resultados com aluguel de temporada. Tá legal? Então, sejam bem-vindos, boa noite, deixa eu ver quem tá mais aqui. Eu sempre falo que eu coloco os comentários aqui, depois eu não consigo tirar. Denilson de Igrejinha, Kaique, meu amigo de Búzios, Mariana não, Neirinha de Mariana, galera tá representada aqui de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos, galera. Primeiro lugar, eu gosto de falar, embora eu fale muito de Airbnb, tanto no meu Instagram quanto nos vídeos e tal, eu não trabalho para o Airbnb. Eu gosto de dizer que o Airbnb é que trabalha para mim, né? Assim como o Instagram, enfim, outras plataformas. A ideia é que hoje eu tenho imóveis que eu alugo por temporada e eu utilizo plataformas para rentabilizar esses imóveis. Então, eu não tenho qualquer vínculo com o Airbnb, com plataforma, com Booking, com Instagram, com nada. A gente tem um negócio de educação em aluguel de temporada, além, né, de eu ser investidor e, digamos assim, empreendedor desse mercado, né? Eu tenho os meus próprios imóveis sendo alugados por temporada. Então, esse é o primeiro disclaimer que eu gosto de fazer. Quero agradecer vocês que estão aqui ao vivo, né? A gente já passou de 400 pessoas ao vivo, mais de 3.000, cerca de 3.700 se inscreveram, né? São pessoas que ao longo da semana vão estar aqui com a gente. Então, obrigado mesmo de coração por vocês terem aceitado esse convite e reservado esse espaço no horário da agenda de vocês. Vão ser 4 dias muito intensos de conteúdo e se preparem para a gente poder trabalhar e discutir muito aqui o ramo, né, o negócio dos aluguéis de temporada. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui para a gente entender o que vão ser esses 4 dias, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar ela aqui. Vamos ver se ela vai. Tá aqui a apresentação, vocês estão enxergando? Tá tudo legal? Beleza? Isso aqui sou eu. Opa, vou fechar aqui. Então, assim, vão ser 4 dias. Primeiro, diagnóstico dos aluguéis da era digital. Segunda-feira, a gente vai fazer uma avaliação, vocês vão fazer um checklist, vão identificar se vocês podem ou não ter uma dificuldade, uma questão que a gente vai trazer aqui. Amanhã, a gente vai falar sobre o ciclo da destreza, e vamos falar sobre o ecossistema de negócio B&B, não é Airbnb, é aluguel de temporada. O ecossistema de negócios que envolve a locação temporária. Vamos falar sobre oportunidades que existem no mercado que talvez você hoje ainda não conheça. Talvez você conheça algumas e pode conhecer mais algumas outras. Como que funciona essa plataforma? O que fez essas plataformas de locação crescerem tão rápido e tão exponencialmente? Na terça-feira, a gente vai falar sobre marketing do produto. A gente vai falar sobre os seus anúncios Airbnb, a gente vai falar um pouco sobre o seu Instagram, a gente vai falar sobre como você está organizando hoje o seu anúncio, como você pode estar organizando o seu anúncio e o que você pode fazer para melhorar. Então, a gente vai discutir, na prática, algumas falhas muito comuns que os anfitriões cometem quando vão expor o seu produto, o seu negócio, expor o seu serviço na internet. Tá legal? E a gente termina a quinta-feira fazendo uma revisão de todo o conteúdo, né? E apresentando a jornada do anfitrião 4.0. Esse anfitrião que não é só anfitrião, não só recebe, ele é investidor, ele também tem a veia do empreendedor lá no negócio dele, ele também pensa em oportunidades para ganhar mais dinheiro, para gerar mais valor para os seus hóspedes, com isso impactar mais as pessoas e ter mais resultados. Beleza? Então, esse é o panorama geral dos nossos 4 dias. Então, ao longo dos 4 dias, a gente vai aqui trazer alguns convidados. Hoje também a gente já vem a presença da Flávia. Eu estou vendo que ela já está aqui, ó, no backstage com a gente, ela que é anfitriã lá em Santa Catarina. A gente também está com a Graça, que é proprietária de chalés lá no Rio de Janeiro. Vamos trazer ela aqui para conversar com vocês, falar um pouco da jornada delas, o que mudou no jogo delas, que fez elas terem mais resultado.
Então vai ser uma bagunça aqui que a gente vai fazer ao longo desses 4 dias, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Pandemia, né? Pandemia é um assunto diário, né? O dia todo, 24 horas. Aqui vocês vão fugir um pouco do assunto da pandemia ao longo desses dias, né? A gente vai falar muito sobre negócios, sobre investimentos e imóveis de temporada, mas é fato que a gente vive uma pandemia. Então, olha esse comentário que eu recebi de uma participante dessa edição aqui da imersão. Opa, eu tenho que aprender a controlar o negócio aqui. Como é que eu faço para aumentar? Depois do Covid-19, a realidade é outra. Queremos descobrir novas formas para atrair mais clientes. Gente, a pandemia afetou o negócio de hospedagem, o negócio de turismo, o negócio de viagens, de uma forma muito forte. Então, é inegável que em qualquer lugar que você está, de alguma forma você foi afetado pela pandemia em seus negócios, de uma forma ou de outra. A grande maioria, ou talvez uma maioria significativa dos anfitriões, teve maior dificuldade durante a pandemia. Por quê? Diminuir as viagens, diminuir o trânsito de pessoas, né? E uma parcela do público, na verdade, foi beneficiado entre aspas, tá? Porque estar numa pandemia é uma droga. Mas uma parte do público acabou atraindo um novo perfil de cliente que às vezes quer fugir da cidade, quer passar um tempo com a família, quer um lugar ao sol, quer curtir um turismo mais rural, ou quer ir para a praia. Então, assim, alguns perfis de imóveis até tiveram um crescimento de demanda, né? O perfil do imóvel que as pessoas estão buscando também para passar um tempo em home office, longe de casa. Então, assim, tem alguns perfis de imóveis que até, digamos assim, tiveram um crescimento inesperado durante a pandemia, mas, de uma forma ou de outra, a pandemia afetou os negócios agora, nesse ano. Beleza? Vamos lá. Sara está aqui com a gente. Simone também. Oi, Simone, tudo bem? Tudo jóia? Legal. Então, vamos adiante aqui. Galera, eu vou me apresentar aqui muito rapidamente, né? A gente começou na pandemia fazendo esse negócio de orientação de anfitriões, discutindo. A gente começou com nossos grupinhos tímidos lá, conversando com alguns poucos, né? Aqui tá Rosa, Rodrigo, Vanessa, Maria Lúcia, Flaviano. Inclusive, um pouco da experiência que eu tive ajudando cada um deles é o que eu trago hoje aqui para dividir com vocês. Isso foi crescendo até chegar, né? Agora em março, né? A gente está com mais de 100 anfitriões já mentorados pelo nosso programa. Então, assim, a gente viveu muito as dificuldades de cada uma dessas pessoas, seja quem está alugando na Flórida ou quem está alugando no Chuí. Sim, a gente tem uma anfitriã que aluga imóveis no Chuí, que está no nosso grupo de mentoria. Então, assim, toda a riqueza dessas discussões, tudo aquilo que a gente aprendeu, vivenciou, quebrou a cara junto, bateu e não deu certo, a gente está, de uma certa forma, trazendo, envelopando nesse evento aqui e nos nossos programas. Beleza? Então, vamos avante aqui. Como aproveitar melhor esses 4 dias? Então, aqui, talvez alguns de vocês já estejam acostumados com lives, com imersões, com esses eventos. Alguns talvez não estejam. Então, assim, é mais fácil se você assistir no computador ou na televisão. Se você assistir no celular, as chances são que você vai ficar cansado muito rápido. Tela pequenininha, talvez alguns gráficos, alguns números, vocês não consigam enxergar. Então, eu sugiro que você esteja num computador, num notebook, acessando com mais tranquilidade. Tente reservar esse tempo para você ao longo desses 4 dias, né? Diminuindo as interrupções, negociando em casa, com o marido, com a mulher, com, enfim, qualquer familiares que vocês tenham, né? Meus 2 filhos estão ali embaixo, eu terminei tudo, deixei tudo pronto, fui lá, dei banho em um, fiz a janta, dei janta para um e voltei aqui para começar com vocês. Então, assim, é um tempo que a gente vai reservar para a gente se dedicar, por meio de uma imersão de 4 dias de conteúdo muito intenso, você acaba tendo alguns saltos. Do que às vezes você fica lá no Instagram, no YouTube, vê um dia uma coisinha, um dia outra, aquilo se torna mais uma distração do que algo que te dá energia, do que realmente te dá movimento para que você possa fazer uma transformação no seu negócio, nos seus investimentos, na sua forma de trabalhar, enfim, naquilo que você quer para o futuro. Beleza? Um caderno para fazer anotações. Então, assim, pegue um caderninho com uma caneta, isso é super importante para você anotar os insights. Não é, eu vou anotar as dicas do Márcio. Não é isso. Às vezes, durante a conversa, aqui a gente está falando de uma outra coisa, isso gera uma conexão mental para você que te dá um insight. Puta, eu podia fazer isso.
esse era um negócio que podia dar certo para mim. Isso aqui que ele está falando tem tudo a ver com a minha cidade. Ah, isso é algo que eu sei fazer, o que ele está falando. Então, assim, isso pode te dar insights, questões que é bom você ter para anotar, que se você deixar para outro dia, você vai perder. Então, assim, não se torne apenas um passageiro. Ah, eu vou assistir, vou ficar aqui lavando louça. Às vezes eu fico lavando louça e assistindo umas aulas, tá? Então, assim, eu vou ficar lavando louça e vou assistir a live. Aí você não se concentra, não tem essa oportunidade de realmente se mergulhar no assunto. Para quem quiser, tire stories, você pode tirar stories, pode tirar print, pode, enfim, coloca lá no seu Instagram, me marca, eu vou repostar vocês, eu quero ouvir o que vocês estão achando da imersão, quais são suas dúvidas, o que vocês esperam para o próximo dia. Então, vamos bagunçar o Instagram, eu vou falar depois aqui dar algumas dicas para vocês de como a gente pode interagir durante esses 4 dias, beleza? A gente tem hora para começar, então assim, a gente começa às 8 horas todos os dias e não temos hora para terminar, tá bom? Então, combinado aqui, normalmente, da minha experiência, vai um pouquinho por volta de 2 horas, então a gente deve ir até 10, 10 e 15, tá? Às vezes pode passar um pouquinho, às vezes pode ser mais rápido, tá bom? Então, é um conteúdo mais ou menos de 2 horas a cada dia, um pouquinho mais curto na quarta-feira. Beleza? Combinado aqui até agora? A Risoleide falou, tá na mão. O Antônio falou qual o site? Acho que você está falando do Instagram, né? É @MárcioRBras. Né? Então, eu vou colocar aqui o comentário, já para você saber depois. @MárcioRBras. Vou postar aqui. Deixa eu colocar o comentário aqui para vocês verem. Opa, deu boa noite aqui da Gleide. Legal, então esse aqui é meu Instagram, se vocês quiserem me marcar, tirar print, mandar pergunta, comentar, enfim, falar que vocês estão aqui aprendendo, que vocês estão aqui discutindo, trocando ideias, manda lá no Instagram, beleza? Vamos lá, lembrando também, eu quero dizer aqui agora, em primeiro lugar, para quem é e para quem não é esse evento. De repente você vai descobrir que você está no lugar errado, né? Agora que eu vou falar aqui para quem vai tirar proveito e quem não vai tirar proveito desses 4 dias. Bom, se você é anfitrião no Airbnb, beleza, o evento é para você. Se você já é superhost, eu sou superhost, já hospedo há 5 anos, o evento é para você. Com certeza vai ter algumas coisas, algumas chaves que você vai pegar e que talvez não tivessem claras para você. Então não tem problema que você já tenha experiência no Airbnb. Se você é proprietário de um imóvel, se você é investidor e está pensando, será que eu alugo por temporada? Será que eu mantenho na longa duração? Será que eu faço? Será que eu vendo esse imóvel? Então aqui a gente vai ter exemplos, discussões, conversas que podem realmente te dar insights sobre o que você pode fazer. Se você quiser fazer seu primeiro Airbnb, 0 de experiência, imersão, lugar certo para você, vamos dar uma visão geral, vai ser bastante bacana, abrangente. Se você é co-anfitrião ou se você não tem imóvel, mas se você quer trabalhar nesse mercado prestando serviços para outros anfitriões, sim, pode vir, vem com a gente, que você vai descobrir que tem um mercado, um mundo de oportunidades pela frente. E se você é de áreas correlatas, como arquiteto, designer, corretor e tal, sim, sempre tem oportunidades em negócios que são paralelos ao seu. Então, vai ser legal você estar aqui com a gente também. Para quem não é, se alguém está buscando uma renda 100% passiva, eu quero, Márcio, eu quero um fundo imobiliário, quero que você me indique um fundo imobiliário. Não é aqui. Né? A gente vai falar de aluguel de temporada. É um mercado que dá retorno, dá rendimento, mas ele não é 100% passivo. Ele não é um investimento que você coloca o dinheiro e larga, tá bom? Se você é superhost, acha que não tem mais nada a aprender. Não, eu sou superhost e o superhost é o máximo que eu podia chegar. Tá bom, então eu acho melhor que você pegue o caminho e realmente vá cuidar dos seus negócios, que você já sabe muito, então, beleza, dá para você sair alugando aí, não tem problema nenhum. Agora, se você está com vontade de aprender, de ter um toque, de trocar ideia, de pensar em algo novo, beleza, fica aqui com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Se você não gosta de imóveis, pensou em renda extra, achou que isso aqui era outra coisa, você não gosta muito de imóveis ou de pessoas, também não é muito apropriado essa live aqui, porque o negócio de aluguel de temporada, os anfitriões que estão aqui não vão me deixar mentir sozinho, envolve relacionamento, envolve pessoas, você ser capaz de falar com os seus hóspedes, você ser capaz de conversar com os seus colaboradores, com outros anfitriões, trocar ideias. Então, assim, esse é um mercado de relacionamento. Então, é importante também você gostar de pessoas e aprender a lidar com as dificuldades de se lidar com muitas pessoas. A Angela perguntou, tem um hostel, serve para mim?
Ângela, se você quiser alugar pelo Airbnb, se você quiser aprender a colocar quartos, parte do seu hostel para alugar no Airbnb, é para você sim. Aí você vai pensar, alguém pode ter gente aqui que é dono de pousada. Eu tenho uma pousada, Márcio, vai me ajudar e tal? Olha só, se você não espere que eu vou falar, olha, na sua pousada o modelo de negócio é esse, a forma que você se relaciona com funcionários é essa, para contratar é assim. Não, eu não vou tratar disso aqui, tá? Da condução de um negócio de pousadas. Não é minha expertise, eu não sei. Eu só sei ficar em pousada. Se você quiser saber como é ficar em pousada, eu sei, porque eu já fiquei muito, assim como o Airbnb. Agora, se você quiser alugar partes da sua pousada por temporada em plataformas como Airbnb ou por meio do Instagram, cola com a gente que certeza que você vai tirar proveito de informações aqui. Se você quiser saber como divulgar melhor a sua pousada, embora não seja tão foco, mas a gente vai soltar coisas aqui no Instagram, fica aqui com a gente também, que a gente vai falar muito sobre marketing, sobre divulgação de produtos, sobre branding. Então, assim, tudo isso vai passar um pouco aqui e você vai ser muito bem-vindo também, beleza? E se você só queria dicas, não vai ser só dicas, eu quero só... Márcio, já me diz logo se é reserva instantânea ou não é. Não é aqui. Isso eu dou no Instagram, tem todo dia lá uma diquinha aqui, uma diquinha ali. Aqui é um conteúdo que vai ter um começo, um meio e um fim, uma trajetória, para dar uma visão abrangente, mais intensidade. É um conteúdo em que a gente vai avançar, né, na nossa discussão diária. Lá no Instagram Márcio, política, cancelamento, é isso ou aquilo. Lá eu falo, né, quase que todo dia com anfitriões, com investidores, com pessoas que estão nesse mercado. Fechou? Quem está de acordo comigo, então? Quem vai ficar? Manda aqui já, só os fortes, manda aqui, escreve aqui no chat. Aproveita. Eu não sei quantas pessoas já curtiram aqui, mas já batemos aqui 550 pessoas na live. Já espero o clique de vocês aqui, o curtir. Dá um curtir aqui no vídeo, que você já ajuda o YouTube a entender. A gente já vai começar aqui a falar de algoritmo. Quando você clica e dá o like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante. Então, nos próximos dias de hoje, ele vai continuar mostrando para outras pessoas esse vídeo. É importante para mim, é importante para a nossa comunidade, que essa mensagem possa chegar e ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldade com o aluguel dos seus espaços. Beleza? Então, isso aqui é um introdutório necessário. Então, hoje a gente vai falar por que eu acredito e eu gosto, né, de trabalhar renda com aluguéis. A gente vai falar sobre o mercado e a barreira técnica, um pouco a minha visão de mercado, a minha leitura do mercado do aluguel de temporada. Depois eu vou falar de uma nova habilidade que eu considero ser fundamental para ter resultado em quem quer alugar o próprio imóvel, quem quer fazer a gestão dos seus próprios imóveis. E, por fim, uma chave que virou para mim ao longo, né, desse mais de um ano, orientando anfitriões, mentorando investidores, proprietários de imóveis. Qual foi a chave que virou para mim e que mostrou por que algumas pessoas têm resultado e por que outras pessoas não têm resultado? Eu vi muita gente chegando com dificuldade, alguns conseguindo superar, outros não conseguindo avançar tanto, e essa habilidade, essa questão é o que realmente eu entendo que faz toda a diferença. Beleza? Então vamos avançando. Galera, por que aluguel de temporada? Antes de falar do porquê aluguel de temporada, eu quero deixar bem claro aqui uma definição. Não vou dar uma definição, mas o que é aluguel de temporada? Tem gente que falou que aluguel de temporada é proibido, que sublocação é proibido. Quando a gente começa a campanha de divulgação, muita gente vem perguntar, trazer dúvidas, falar de coisas e tal. Então, assim, muita gente fala e às vezes fala de coisas que não está por dentro do que é. Então, assim, o que é aluguel de temporada? O aluguel de temporada é uma forma de locação de imóveis que está prevista na lei do inquilinato. Então, existe previsão legal para o aluguel de temporada. É o aluguel que é realizado em até 90 dias. Ou seja, se você alugar por 1 dia, 2, 3, 5, até 90 dias, isso é considerado um contrato de locação por temporada. Os contornos disso, a forma como isso está estruturado, como está organizado, está lá na lei do inquilinato. Então, assim, as suas garantias, a sua, digamos assim, prerrogativa de poder alugar o seu imóvel, ela decorre da lei que te garante esse direito e, por consequência, da Constituição e do direito à propriedade. Aí teve gente que me perguntou, até advogados me perguntaram, mas o STF decidiu o contrário e tal, não está tudo proibido no Brasil todo? Eu falei, não, na verdade não. Houve uma decisão do STJ recentemente
num caso concreto, ou seja, uma decisão que só afeta aquele caso, né, de uma proprietária de um imóvel, de um apartamento no Rio Grande do Sul, e que tinha feito vários quartos no imóvel e que estava alugando aqueles vários quartos dentro daquele apartamento. Então, o que o STJ decidiu foi para o caso concreto, né, daquela senhora que estava alugando aquele imóvel, e não se estende para todo mundo, tá? Então, assim, isso é importante que fique bem claro. Outra coisa que às vezes as pessoas têm dúvida. Pode por Airbnb, mas se for direto, pode. Não pode pelo Booking, mas pelo Instagram pode. Gente, a plataforma de locação é meio. É a forma pela qual você consegue chegar num potencial cliente. Então, o fato de ser pelo Airbnb, ser pela internet, ser pelo Instagram, não muda, né, a alocação, a essência da alocação em si. Então, a alocação por temporada é essa que é feita de 1 até 90 dias, por um período curto, para que a pessoa possa ter uma residência temporária, fazer um tratamento de saúde, fazer um curso, enfim, por lazer, pelo motivo que for. Então, assim, durante esse período, ela aluga temporariamente esse imóvel. Beleza? Então, isso aqui é um nivelamento básico assim, sobre o que é a lei do inquilinato, com relação a essa previsão. Então, vamos lá. Por que eu gosto de aluguel de temporada? O aluguel de temporada, para mim, é uma forma de renda semi-passiva. Eu não vou falar que é totalmente passiva, porque dá algum trabalho, mas não dá tanto trabalho quanto a possibilidade de retorno. Então, assim, essa definição aqui, quem já leu alguns clássicos sobre finanças pessoais já deve conhecer, sobre renda passiva, sobre ativos e passivos. Na contabilidade tradicional, um imóvel tem uma classificação. Fala aqui para mim, no chat aqui, um imóvel é um ativo ou é um passivo? Explica aqui para mim no YouTube, quem manja de contabilidade aí, é ativo ou é passivo? A Elisete vem de Camboriú, terra da Dionice. Daniel falou que o negócio dele dá mais certo na Booking, depois no Instagram. Vamos ver isso. Coloquei meus chalés no Airbnb e nunca aluguei nada. A gente vai ver alguns casos aqui, Márcia, assim. Ativo, Antônio. Passivo, a Gabriela falou. Ativo. Galera do ativo tá ganhando aqui. Gabriela falou passivo, aí tem alguma divergência, mas a maioria é ativo. Então, pessoal, sim, em contabilidade, um imóvel é considerado um ativo, né? É um bem que você comprou e constitui ali a sua propriedade. Agora, dentro da literatura das finanças pessoais, né, o Robert Kiyosaki trouxe algo interessante, né? Não sei se alguns de vocês já devem conhecer essa ideia e tal, isso é algo que está mais difundido hoje em dia. Mas se você tem um imóvel que está te gerando renda, ótimo, ele é ativo, né? Ou seja, está colocando dinheiro no seu bolso. Então, Robert Kiyosaki ele meio que faz uma crítica a quando você tem algo, um bem, e que ele não te gera renda, porque aquilo, na verdade, não está ajudando você a crescer. Então, por exemplo, se você tem um imóvel na praia que permanece fechado o ano todo, se ele só gasta condomínio, IPTU, luz, algum seguro lá para manter ele fica o ano inteiro tirando dinheiro do seu bolso, segundo o Kiyosaki, ele seria um passivo. Então, o Kiyosaki meio que cunhou essa definição assim. Kiyosaki é o cara do pai rico e pai pobre. Ele fala assim, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, um carro. Contabilmente, um carro pode ser ali considerado um ativo. Agora, com certeza é um dos maiores passivos que tem, né? Porque gasolina vai retirar um monte de dinheiro do seu bolso com despesas, né, mensais que você vai ter com um automóvel. Agora, se você tem um carro e você usa ele para trabalhar e ele começa a ser um ativo que gera de alguma forma faturamento para você, ele se tornaria um ativo. Então, assim, é uma forma que o Kiyosaki montou de criticar essa definição, mas, na verdade, de botar na cabeça das pessoas que você tem que procurar ter ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Por isso, algumas pessoas são críticas, né, da casa própria e tal. Enfim, tem muita discussão sobre isso, não vou entrar porque isso é polêmico, né, em relação à casa própria, eu tenho minha opinião, mas se o imóvel está vazio e ele não coloca dinheiro no seu bolso, significa que ele está pesando aí no seu orçamento, tá bom? Então, assim, eu busquei os imóveis e o aluguel porque eu queria imóveis que realmente trabalhassem para mim.
para que, de uma certa forma, quando eu não estivesse ali prestando algum tipo de serviço ou em um emprego, esse imóvel estivesse ganhando ali um quero-quero para mim, colocando dinheirinho todo mês no bolso. Então, por isso, eu busquei o aluguel de temporada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais porque outros motivos que eu vejo de vantagem nessa modalidade. Então, aqui estou eu, em 2004, eu menino aqui, né? Lá em Colombo, né? Região metropolitana de Curitiba. Essa aqui era minha primeira turma de alunos de faculdade. Eu tinha terminado o mestrado em computação e estava dando aula para essa galera. Então, assim, essa turma, para dar aula para uma turma dessas, eu ganhava, por disciplina, mais ou menos R$500. Quando eu dava 2 aulas, 2 turmas, quando eu pegava 2 disciplinas, ou seja, eu dava aula 2 noites, eu dobrava meu salário de 500 ia para R$1.000. E eu andava cerca de 30 quilômetros de Curitiba para Colombo para trabalhar nessa faculdade. Então, assim, esse tipo de trabalho, então, assim, eu sempre gostei da educação, sempre gostei de dar aula, né? Eu fazia também muito por prazer. Mas naquela época ficou muito evidente que eu não podia somente procurar empregos, né, onde eu trocasse horas por dinheiro, porque era isso que eu fazia nessa faculdade, né? Eu ia lá, se eu pegasse uma disciplina, R$500. Se eu pegasse 2, R$1.000. Se pegasse 3 matérias para dar, R$1.500. Então, assim, quanto mais horas eu dava das minhas noites, que eu tinha outro emprego durante a manhã, quanto mais horas eu dava, mais remuneração eu tinha. E aos poucos eu fui querendo sair desse ciclo, né? Mas nessa época eu não ganhava o suficiente, eu sequer imaginava que um dia ia poder estar trabalhando com aluguel de imóveis. Então, ao longo do tempo, eu fui mudando de carreira, virei palestrante, escrevi um livro, mudei de emprego, comecei a ganhar melhor, e com isso fui fazendo os meus primeiros investimentos em imóveis, né? Aluguei. Alguns devem ter visto um anúncio de um terreno que eu comprei, paguei condomínio durante anos naquele terreno, aprendi um bocado sobre terrenos com aquela compra, investi em outros imóveis, até que fiz compra e venda de alguns imóveis próprios, até que eu descobri, mas agora recentemente, há cerca de 4 ou 5 anos, o Airbnb. Primeiro como hóspede e depois, né, como anfitrião. Mas, digamos assim, um livro que realmente virou a chave para mim foi esse livro que chama O Quadrante do Cash Flow, né? Eu não sei qual é a tradução dele aqui no Brasil, do Kiyosaki. Mas que ele mostra muito claramente esses 4 quadrantes aqui. Eu não sei se vocês já viram esses 4 quadrantes. Talvez aquele negócio de ativo e passivo a maioria já ouviu falar. Mas esses 4 quadrantes aqui não é todo mundo. Nesse livro, o Kiyosaki fala que existe um universo das pessoas que estão empregadas, que têm um emprego, tem o universo dos autônomos, e eu sei que vários de vocês aqui são autônomos, advogados, dentistas, profissionais liberais, que é quando você é dono de um emprego, você é dono de um pequeno negócio onde você é o principal produto, né? Onde você presta serviços. Depois tem os empresários, os empreendedores que são donos de um negócio. Então esses caras aqui, o Kiyosaki fala que essas pessoas têm um sistema, né, que trabalha para você. Então, pode ser sei lá, um restaurante, pode ser um comércio, um e-commerce, pode ser um imóvel de temporada, uma pousada, ou seja, tem um negócio que trabalha, né, de uma certa forma para ele. E que não necessariamente está vinculado às horas que essa pessoa dedica. Todo mundo sabe que para fazer um negócio de sucesso, o empreendedor tem que ralar muito e durante muito tempo. Mas os ganhos que esse empreendedor consegue obter por meio desse negócio não estão vinculados às horas de trabalho, diferentemente de um empregado que essencialmente troca ali as horas, né, sendo técnico, fazendo qualquer tipo de serviço por remuneração. E o investidor que coloca o dinheiro para trabalhar para você. Então, assim, no meio do caminho aqui, eu diria que o Airbnb, o aluguel de temporada, está aqui, ó, entre o B e o I. Você nem é um investidor totalmente, porque que só coloca um dinheiro lá para trabalhar para você, igual um tesouro direto, igual investir em ações, porque você tem um envolvimento, e ele nem é tão intenso quanto um negócio. Eu sempre falo, às vezes eu falo para alguns alunos, você está reclamando de ser anfitrião? Vai abrir um restaurante para ver onde que o bicho pega, né? Então, assim, cada quadrante desse tem características próprias, né? E as pessoas que conseguem se dar bem em cada quadrante desse precisam desenvolver certas habilidades. E eu notei, nessa época,
que para eu realmente ter resultados mais significativos, eu precisava sair do quadrante do E, onde eu sempre pensava, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer mais curso, eu tenho que me pós-graduar, eu tenho que fazer uma certificação, né? E nisso eu cheguei num teto, de repente, né? Eu falei, cara, agora não tem mais para onde eu ir, né? Ou eu fico aqui para sempre, ou então eu vou também trabalhar com outras coisas, com investimentos e ter negócios. Então, assim, foi um pouco assim que eu acabei caindo dentro do Airbnb. O meu primeiro imóvel foi esse aqui em Foz do Iguaçu, que é minha terra natal. Esse imóvel não era meu, foi um imóvel alugado. Então, eu ralei bastante na cidade, procurei bastante, até que encontrei um proprietário que estava mudando de imóvel, né? Ele ia mudar para uma casa, não tinha mais interesse em investir ali, e ele resolveu alugar essa propriedade para mim. Isso foi no final de 2017. A gente fez uma reforma não, assim, uma maquiagem, basicamente, no imóvel. Ó, tudo muito... Galera, nada de muita sofisticação, foi muito mesmo ali no começo, na mão, ó, os rascunhos aqui, a gente vai fazer isso, aqui a gente vai fazer aquilo, vamos trocar essa cortina aqui a gente vai buscar lá no Paraguai, esse item aqui a gente vai comprar ali isso aqui eu tenho em casa, uma TV, e a gente montou o nosso primeiro Airbnb lá em Foz do Iguaçu, por meio de sublocação. Deixando bem claro, sublocação autorizada pelo proprietário, porque é uma modalidade que é autorizada por lei. Então, assim, esse foi o primeiro imóvel que a gente conseguiu alugar. Ele foi alugado por R$600, tinha um condomínio de uns 200, mais ou menos, e durante o ano de 2018, em alguns momentos ele faturou 2.800, 3.000, 3.500, na outra temporada, em julho e janeiro, passou de R$5.000, ou seja, múltiplas vezes aquilo que custava o aluguel. Claro, com envolvimento, com investimento adicional e com trabalho. Mas foi a nossa porta de entrada no Airbnb. Às vezes eu digo para a galera que assim, o seu primeiro imóvel de temporada, o seu primeiro aluguel, ele não precisa ser o imóvel que vai te deixar rico. Ele só precisa te colocar no jogo. Você precisa entrar no jogo, entender como funciona o mercado, entender como funciona o negócio, para aí você poder deslanchar. Beleza? Então, assim, vamos lá. Esse foi o primeiro imóvel. Aqui. Então, assim, eu entendo que o aluguel de temporada, ainda dentro do contexto dos aluguéis, por que eu gosto? Né? Eu gosto porque é uma opção conservadora de investimentos, então, flutuações de mercado e tal não afetam tanto os imóveis. Eu gosto porque me permite alavancagem. Então, para quem não conhece o termo ou não está muito acostumado, alavancagem é a possibilidade de você utilizar recursos de terceiros para poder crescer o seu negócio. Aí você vai pensar, recursos terceiros, Márcio, que porra é essa? Bem, no caso, eu poderia traduzir aqui de outra forma. Poderia ter colocado aqui, em vez de alavancagem, eu poderia colocar aqui financiamento ou consórcios imobiliários. São opções em que eu consigo um recurso, um crédito, seja num banco, numa operadora de um consórcio, e coloco para investir num imóvel. A partir da renda que esse imóvel me retorna, eu consigo pagar as prestações. Ou seja, por meio daquilo que eu vou obtendo com os aluguéis, eu vou conseguindo pagar prestações, seja de um consórcio, que é uma opção que eu uso bastante, quanto a opção de financiamento imobiliário. Então, assim, você precisa entender um pouco como é que funciona esse jogo para poder ser capaz de pagar as prestações e obter um aluguel que seja suficiente para isso. Então, assim, as pessoas perguntam, muito mais fácil fundos imobiliários do que investir em imóveis, investir em aluguel, porque fundo imobiliário você não precisa fazer nada, você só precisa ficar atrás da cadeira. Ok, mas acontece que para eu investir R$200.000 em um fundo imobiliário, eu preciso ter R$200.000 na mão. Enquanto para investir em um imóvel que depois vai se tornar um negócio, um aluguel de temporada, talvez eu só precise de 40 mil, que é 20% para dar entrada no financiamento. E aí, a partir daí, eu começo a alugar aquele imóvel como um todo. Então, assim, muita gente fala, esse negócio de fundo imobiliário é legal, é uma opção, se você tem o caixa todo. Agora, se você quiser crescer mais rápido, a alavancagem é um instrumento importante também, desde que você faça com cuidado e saiba o que você está fazendo, né? Não apenas fique se endividando. Outro motivo é que o aluguel é uma renda que desconecta do meu tempo. Então, eu já fiz várias viagens, algumas viagens nos últimos anos, em que eu estava gastando durante a viagem, só que eu tinha um Airbnb alugado, né? No caso é Airbnb mesmo.
que estava lá, 2, 3 Airbnbs estavam alugados, gerando renda para mim. Então, de certa forma, aqueles imóveis estavam trabalhando enquanto eu estava de férias. Diferente da época que eu só dava aula, da época que eu só tinha emprego, onde quando eu não trabalho, se eu não estou em período de férias, eu tô deixando de ganhar. Beleza? Então, assim, o quanto você vai ganhar com um aluguel de um imóvel de temporada não depende necessariamente do tempo que você está investindo. Até tem um exemplo de alunos que falaram comigo esse final de semana, né? Eles saíram de 1.500 para 12, 13 mil reais que eles estão conseguindo. Muito provavelmente o tempo e o esforço que eles estão tendo para alugar é quase o mesmo. Só que agora eles estão tendo muito mais resultado porque mudaram as estratégias, subiram o patamar do produto que eles têm a oferecer. E por fim, para quem é novo, né, quem está vindo do investimento imobiliário, o aluguel de temporada te dá muita flexibilidade. Que sentido? Cara, você pode entrar no aluguel de temporada, se o seu imóvel, por exemplo, estiver mobiliado e tal, uma casa que você tinha e tal, você pode testar por um tempo, e depois, se não der certo, você pode sair. Você pode alugar apenas no verão. Você pode estar alugando por temporada e, de repente, você decide vender. Você pode, enfim, você tem inúmeras... Você pode alugar somente final de semana. Você pode alugar somente de segunda a sexta-feira. Enfim, você que dita os dias e as datas que você vai disponibilizar para as plataformas alugarem o seu espaço. Então, assim, existe essa flexibilidade. É claro que muitas pessoas alugam como uma forma de complemento de renda, uma renda extra de fato. Mas também tem gente que está em outra vibe. Às vezes quer alugar, mas de vez em quando quer aproveitar com a família, um imóvel de praia, né? Imóvel de praia quer que se mantenha o imóvel em primeiro lugar. Então, assim, essa flexibilidade existe no aluguel de temporada e ela foi facilitada, né? Isso se tornou muito mais fácil por meio das plataformas. Beleza? Vamos lá. O mercado e a barreira técnica. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão agora sobre o mercado. Galera, muita gente, quando entra no aluguel de temporada, tô falando que é todo mundo não, tá? Mas muita gente acontece. Vem com aluguel de temporada e tinha, digamos assim, está vindo de uma transição do aluguel tradicional. É o pessoal que alugava por jornal, alugava por imobiliária, e agora está vindo para esse mercado de plataformas, Instagram, redes sociais, e tem um choque quando chega aqui. Né? Alguns começam a alugar no Facebook, no OLX, né? Alugam por longa duração, e acabam, às vezes, tendo dificuldade nessa transição. Né? São pessoas que têm muita experiência, às vezes, na locação no litoral, na praia, só que quando chega aqui, né, numa modalidade onde você lida de maneira muito próxima com os hóspedes, onde você tem que apresentar o seu produto de uma maneira diferenciada, e se depara com um novo conjunto de conhecimentos que ainda não estavam ali na carteira ou na manga desse anfitrião, desse locador de imóveis. Então, assim, é importante entender que esse mercado vem fazendo uma transição, vem crescendo, assim, desde que as taxas de juros no Brasil começaram a cair, né, a Selic começou a cair, o que aconteceu é que as pessoas, os investidores, começam a procurar outras modalidades de investimento. E muita gente voltou os olhos para o investimento imobiliário também, para o aluguel de temporada, para os fundos imobiliários, para outras opções. Porque aquele aluguel, o tesouro direto, né, o rentista, a pessoa que simplesmente colocava no tesouro e ganhava 10, 12, 15%, né, esse cara está com dificuldade de achar um lugar hoje para colocar o dinheiro. Acho que Selic ano passado deu 2%, 3%, deu praticamente a inflação, até abaixo da inflação, então assim, não está rendendo. Então, o mercado começa a procurar outras opções. E aí a gente vê, né, muita gente nova vindo para o mercado, e às vezes gente que tem muita experiência. E aqui, só para citar alguns players, né? Depois, no final, a gente pode responder algumas perguntas, mas eu vou seguir conteúdo aqui para entender a maior parte das pessoas, beleza? Estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat. Então, ó, a House, por exemplo, é uma empresa que é do mesmo grupo da Vitacom, e que vem para o mercado eles chamam de aluguel, de moradia por assinatura. Assim, é um grupo muito grande que está lançando produtos, né? Estúdios e imóveis compactos para alocação, para que as pessoas possam alugar por longa duração. Eu não sei se eles vão trabalhar tanto na curta duração, mas eles são muito fortes no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e crescendo para vários outros mercados, inclusive comprando outros players. É gente grande que está apostando, né, em conseguir uma fatia desse mercado que até então era dominado pelo Airbnb.
O Quinto Andar, né, outra startup que virou um unicórnio, né, ou seja, uma empresa com uma avaliação de mais de $1 bilhão, que é uma imobiliária digital, que é para as pessoas que querem fazer aluguéis de longa duração pela internet. Então, assim, outra empresa grande que nasceu recentemente. Agora, a gente assistiu aí, quem está no Airbnb está sabendo, o Airbnb lançou um pacote com mais de 100 alterações na plataforma, inclusive destinos flexíveis, possibilidade de você pesquisar por tipos de imóveis. Existem outras plataformas sendo lançadas, ó, eu trouxe apenas duas aqui, o Sister Wave, que é uma plataforma de locação entre mulheres, né, mulheres hospedando para mulheres, ou o Dovizinho, que mais recente ainda, que é para quem quer alugar uma piscina, tem uma piscina e quer colocar para alugar na plataforma. Então, assim, tá chovendo novas plataformas, novas ideias e empresas que estão entrando nesse mercado, porque entendem que, inclusive, há uma mudança de tendência na forma como as pessoas encaram a moradia. A forma como eu encaro, eu que nasci no finalzinho da década de 70, né, nasci em 79, né, eu já estou aqui com meus 40, indo para 42. A forma como eu vejo moradia é muito diferente dos meus sobrinhos, e provavelmente vai ser muito diferente da forma como meus filhos vão ver. Então, hoje em dia, a galera que é mais nova enxerga isso de uma maneira muito mais fluida, né? Se vê morando uma parte da vida num lugar, em outro lugar, passando alguns meses numa cidade, trabalhando de maneira digital, remota. Então, esses players estão enxergando que isso pode se tornar uma tendência. O Airbnb, o dono, um dos proprietários, fundadores do Airbnb, o seu CEO, falou recentemente que ele enxerga o Airbnb, né, sendo um espaço para as pessoas alugarem, né, os seus imóveis para morar, não apenas para viajar como uma locação temporária. Então é algo que realmente vem se transformando e o mercado vem se profissionalizando. Tá legal? Tomando uma água aqui. Então, só para dar um exemplo, esses imóveis aqui são da House, né? Eu peguei uma páginazinha de divulgação deles. Então, olhem a qualidade dos anúncios, né? Os imóveis bem iluminados, fotografias bacanas, decoração com contrastes, né? Tudo bacaninha aqui, com o nome Black Friday, eu acho. Deve ser Black Friday mesmo. Então, assim, tudo muito bonito, muito bem apresentado. E aí eu peguei aqui, apenas a título de exemplo, uma página do Airbnb que mostra alguns imóveis aqui, né? De cidades. Aqui eu peguei, tem alguns de Santa Catarina, outros do Rio Grande do Sul. Enfim, mostram imóveis que não estão na sua melhor apresentação. Não significa que são imóveis ruins. Ó, tem imóveis com avaliação 5.0, com boas notas, mas que não estão muito bem apresentados. Ó, são imagens que talvez não atraiam tanto o desejo, né, o interesse das pessoas. Ó, esse aqui, o paraíso é aqui. Mas a foto não está transmitindo essa questão do paraíso, sabe? Então, assim, é preciso entender que esse mercado vai se profissionalizando. Aos poucos, as pessoas estão melhorando a qualidade dos seus anúncios e entendendo como esse jogo é jogado. Vou dar uma olhadinha aqui. Isso aqui são cidades... Aqui, uma é de Portugal e a outra é de Curitiba. Mostrando mercados que, principalmente os mercados urbanos, como eles já estão mais amadurecidos. Como muitos anfitriões nessas cidades já estão alugando imóveis que passaram por uma decoração, passaram por um home staging, a gente vai falar sobre isso mais tarde, passaram por fotografias profissionais, muito provavelmente. Então, assim, a profissionalização ela está acontecendo no Brasil. Ela está acontecendo de maneira atrasada em relação ao que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, mas ela está vindo forte também. Então, é preciso entender esse movimento de mercado. Então, assim, só que muita gente ainda vem, né, da locação tradicional, né? Eu trouxe trouxe algumas coisas que as pessoas me falaram na pesquisa. Quase, a gente recebeu 600 ou 650 respostas na pesquisa que a gente fez antes do evento, e para entender o que vocês estavam vindo buscar no evento. Então, olha aqui o que um de vocês falou. Falta de conhecimento com o mundo digital. Eu quero aprender mais sobre mídia e informatizar os aluguéis. Então é isso, né? A pessoa já entendeu. O campo de jogo agora é no digital, é a era dos algoritmos, das plataformas. Então, estar à vontade nesse meio digital é super importante. Então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Quem de vocês sente que ainda
não domina as tecnologias, essas plataformas, os algoritmos de locação, escreve aqui, não domino. Para quem se sente à vontade, já está nadando de braçada nesse mercado, fala domino. Então coloca aí, não domino ou domino, para eu saber como é que está dividindo a nossa galera aqui. Isaac falou, problema... Não domino, não domino, não domino. Andréia falou que não domina, Luiz não domina. Não domino. Liane, não domino, Liane está na mentoria. Não. A maioria não. Os que dominam, pode falar aí, galera, sem medo de ser feliz também. Alguns já estão mais acostumados. O Pedro falou, quais algoritmos? Os algoritmos das plataformas, o digital, o saber como é que esse jogo funciona. Nenhum de nós conhece os detalhes dos algoritmos do Airbnb ou do Instagram, mas há fundamentos, há princípios que, quando você entende, você passa a explorar melhor, né, o seu negócio, seja o seu perfil no Instagram, seja o seu anúncio, né, no Airbnb ou em outras tecnologias. Beleza? A maioria não domina, mas isso pode ser modificado, tá? Então vamos avançar. Outro anfitrião colocou assim, né? Todos são anônimos, a pesquisa era anônima para todo mundo falar o que estava pensando mesmo. Um dos imóveis no mesmo local não tem a mesma procura que o outro. Olha que inusitado. A pessoa tem 2 imóveis, tá? Eu tenho 2 imóveis, sei lá, tenho 2 flats ou 2 casas no mesmo local, mesma localização. Uma aluga e outra não aluga. Curioso, não? Por que será que isso acontece? Isso acontece muitas vezes por influência das plataformas, da forma como está sendo divulgado, do resultado que você está atingindo. E tem muitas variáveis que influenciam nisso. Então, esse comportamento ele não é tão atípico assim. Acontece com muita gente. Muita gente chega para mim e fala, aqui já na live, algumas pessoas já falaram, Márcio, eu coloquei no Airbnb e não faço aluguel nenhum. Por que isso acontece? Né? Existe uma série de razões, mas entre elas a principal é que existe um algoritmo que influencia muito, né, como a plataforma opera, como ela funciona. Tá? E influencia de uma forma favorável. Né? Ela está sempre tentando procurar potenciais hóspedes e clientes para você. Então, esse é o objetivo de todo algoritmo de uma plataforma, é encontrar a melhor opção de imóvel para o potencial hóspede. Fechar esse casamento, é onde todo mundo lucra, mais reservas. Mas a gente vai entender um pouco mais por que às vezes isso não acontece. Beleza? Vamos lá. Outra participante, eu quero saber como tornar melhor a visualização desses imóveis. Ela já está falando em algo que já é do digital. Visualização. O seu imóvel, eu costumo dizer, imóvel que não é visto não é reservado. Então você precisa ser enxergado primeiro para depois você conseguir uma reserva. Então ela precisa melhorar a visualização para melhorar os seus rendimentos, complementar o orçamento. Assim, são dificuldades típicas de quem está nesse mercado e está, às vezes, tendo dificuldade para tracionar os seus imóveis. Né? Outra participante, essa eu trouxe da edição passada, porque para mim era muito emblemático, muito forte o que ela falou. Fracasso para mim é ter casa vazia nos finais de semana. Isso aqui, gente, isso aqui é uma incoerência. Então, assim, você tem um imóvel, você tem um patrimônio, ou seja, um ativo, né? Contabilmente falando, é um ativo, tem tudo ali, você está à disposição, você comprou, investiu, montou, e você não consegue alugar. Então, assim, isso não está certo, né? O certo você veria, beleza, tem um imóvel, patrimônio, conquistei com muita dificuldade, agora eu vou botar para alugar esse imóvel, né? E conseguir alugar. Alguns vão alugar melhor, outros vão alugar pior, mas se você tem um imóvel, está à disposição e não está conseguindo encontrar a demanda, não está conseguindo encontrar o seu potencial hóspede, está uma situação que não é legal, que não é agradável ninguém viver, né? Olhar para a casa e ver a casa vazia. Então, vamos começar a mudar essa realidade aqui nessa semana. Lembrando que, é claro, né, a pandemia influencia, né? A situação influencia, alguns mercados mais que outros, mas a gente vai ver que dá para fazer muita coisa mesmo assim. Vou chamar aqui um pouquinho, antes da gente entrar no algoritmo, eu quero conversar aqui com as nossas convidadas, a Flávia e a Graça, para elas compartilharem um pouco com vocês o que mudou no jogo delas, o que tem mudado, quais eram as dificuldades que elas tinham e de que forma isso está sendo transformado, né, na realidade delas, né, de uma anfitriã de um apartamento, né, e de uma anfitriã de chalés.
Vamos lá, deixa eu chamar a Flávia aqui, vamos ver se a Flávia consegue entrar. Boa noite, Flávia, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? Vou ver se eu consigo colocar a Graça aqui com a gente também. Oi, Graça, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Então, estamos juntos aqui. Sejam bem-vindas aqui a essa nossa live, né? A gente tem duas representantes, né, do sexo feminino aqui, duas mulheres, grandes anfitriãs. Obrigado por estarem presentes. Vocês estão diante de mais de 600 pessoas que estão acompanhando a live aqui hoje, que estão querendo mudar a sua trajetória nos aluguéis de temporada. E eu convidei vocês não é à toa, porque eu sei que vocês saíram de um patamar, né, e em pouco tempo conseguiram ter outros resultados. Então, eu queria entender um pouco, vou começar aqui com a Graça. Graça, qual era a situação dos aluguéis dos seus chalés? Como é que estava? Estava bom? Estava mais ou menos? Você tem total abertura aqui para falar, né? A gente trocou acho que uns 2, 3 mensagens antes da live. Então, assim, não tem nada aqui combinado. A ideia é que a gente possa trocar ideias sobre como era antes e como está sendo agora. E quais são, sei lá, suas perspectivas de futuro. Eu já tinha até outros imóveis assim que eu vinha alugando pelo Airbnb, né? Mas muito timidamente. E em outubro, eu inaugurei os chalés. Na primeira semana era um feriado, tal, teve um movimento, mas depois Onde ficam os chalés? Os chalés ficam em só para a galera entender. Bom Jardim, que é na região serrana do Rio de Janeiro, próximo à Nova Friburgo, fica entre Bom Jardim e Nova Friburgo, na serra do estado do Rio, né, de Janeiro. Então, a gente inaugurou os chalés, tal, mas estava muito devagar, muito devagar. A gente começou na primeira semana, alugamos os finais de semana, depois passou assim, alugava 2, são 4 chalés que a gente tem agora, alugava 2 e 2 não alugava. Então, estava realmente assim, num ritmo bem devagar, quase parando. Tinha alguns melhores que outros? Então, assim, tinha alguns que alugavam bem e outros meio amarrado. A gente tem 2, por exemplo, que tem ofurô, e os 2 não tinham. Então, mas mesmo assim, dos 2 que tinham ofurô, um alugava muito mais do que o outro, né? Então, tinha essa questão que realmente aí, quando eu entrei para a mentoria, toda essa visão mesmo de trabalhar algoritmos, de mexer no preço, né? Coisas que você fala. Não, se você não está alugando, por que você vai colocar um preço lá em cima? Experimenta. Aí eu fiz isso, né? Comecei a fazer tudo que eu ouvia, tendo essa experiência dessa mudança, né? E aos poucos eu fui entendendo e fui mexendo, fazendo essas alterações que realmente começou a dar um resultado em um mês, mudou completamente assim a nossa visão, né? E mudou também a realidade dessa locação. E nós passamos... Oi? Pode continuar, desculpa. Pode continuar. Nós passamos do primeiro mês, nós entramos em meados de abril, né? E no primeiro mês a gente dobraram as reservas, assim. Graça, quero te fazer uma pergunta. Faz. Você acha que... Você tem a impressão de que quando começa a alugar, ele entra num ciclo positivo, assim, como se tá alugando, ele vai alugando mais e mais e mais, ou dá a impressão que é tudo ou nada praticamente? Dá. Essa semana teve um hóspede que falou assim, nossa, vocês estão investindo numa mídia pesada, hein? Gente, é o Airbnb e no nosso Instagram, que você sabe muito bem, que você vive me falando, que está mal trabalhado ainda, né? Mas que tem um certo retorno, né? Mas que pode melhorar muito, né? Então, foi assim, a coisa foi numa bola, chamada bola de neve, né? Está aumentando e a gente mal alugava fim de semana, né? Aí passamos a alugar todos os fins de semana, quando dobrou, né? E todos os 4 chalés. E agora a gente está alugando também durante a semana, né? Que é aquela coisa de que
você falava, não, alugar só fim de semana não tá bom, tem que alugar todos os dias. E a gente realmente começou a alugar todos os dias. É que seus chalés são belíssimos e são próximos de grande centro, então, ainda mais durante a pandemia, eles têm um perfil que pode atender meio de semana também. Mas então, para o pessoal entender algo que a gente percebe ao longo do período, ao longo desse tempo, é que os algoritmos, é a mesma coisa no Instagram, não é muito diferente, né? Mas quando o imóvel está muito sem alugar, quando ele está muito parado, ele vai ficando parado e vai ficando esquecido, e a plataforma entende que ele não, sei lá, não é bom, ninguém está alugando. E ao passo que quando você consegue estimular as locações, você vai às vezes entrando numa espiral positiva. E aí, né, ele vai mostrando, opa, tá alugando esse imóvel, olha, Graça acabou de fechar uma reserva, opa, mostra outro imóvel, mostra esse imóvel para os outros hóspedes também, manda e-mail para o outro, mostra anúncio para outro, e o negócio vai entrando numa vibe positiva, né? Acho que foi isso um pouco, né, Graça, que o negócio de repente ganha um volume muito rápido, né? Veio assim, né, em um mês, cresceu e depois no segundo mês cresceu mais ainda. Assim, o que não é também, só assim, diga de passagem, não é todo mundo que consegue fazer as mudanças que a Graça fez, né? Tudo que ela conseguiu fazer para estimular, então assim, também não é fácil entrar nessa espiral positiva, né? Então tá melhor agora, Graça. Nossa, agora tá muito bom, tá bom, mas a gente ainda quer melhorar mais ainda, né? Porque e agora fica assim uma loucura também, porque sai o chalé num dia, no mesmo dia entra outra pessoa. E eu ficava sempre com medo também, né? Eu acho que o legal da mentoria também é porque a gente, mesmo entende, por exemplo, que o Airbnb não é só você preencher todos os campos, todas as informações. Tem um pulo do gato aí, entendeu? Que você tem que aprender, um conhecimento que você sozinho é muito mais difícil, né? A gente com a mentoria, com a troca com os colegas também é muito legal, né? E fora outros aspectos também, né? Que a gente vai melhorando, pensando em novas experiências, em tudo mais. Isso tudo melhora, você coloca uma outra foto, fiz a fogueira, coloca a foto, isso tudo vai somando, né? E essa mexidinha daqui, de lá no Airbnb, no anúncio, toda a força que você dá para a gente, os colegas também, todo mundo ali. E realmente a gente teve um diferencial bem grande em 2 meses. Legal. Vou perguntar, então, vou chamar a Flávia aqui também. Flávia, eu sei que você está num mercado completamente diferente da Graça, né? Acho que você está no mudo aqui. Deixa eu te desmutar. Unmute. Ou você aí se desmuta. Pronto. Aí, beleza. Você está no mercado em Santa Catarina, que é um mercado muito sazonal, né? Diferente, talvez, do mercado de São Paulo, mercado do Nordeste, outras praças que tem uma constância maior de público. Então, assim, o desafio sempre do locador de imóveis em Santa Catarina foi sobreviver durante um ano, porque a alta temporada é aquele negócio, né? Aluga por plaquinha, aluga na imobiliária, no site, no Facebook, no boca a boca, de tudo que é jeito, né? Porque falta imóvel às vezes, né? Então, como é que era, qual que era a sua dificuldade antes, né? De, enfim, passar pelo processo todo, e o que você acha que você mudou que pode ter gerado mais resultado para você? Então, assim, a minha maior dificuldade, eu entrei no curso em novembro do ano passado e eu não tinha nenhuma alocação para essa alta temporada e o meu apartamento fica na Praia de Santinho, aqui em Florianópolis, então é uma região de verão, né, que é muito alto. E daí eu não tinha visualizações, estava totalmente parado. Aí eu comecei a fazer o curso, comecei a aplicar os conhecimentos que foram passados e comecei a obter resultados. Acabei tendo resultados melhores que na temporada passada, né? Aumentando o valor de diária e o número de taxa de ocupação. Então, e eu tinha muita dificuldade também de manusear a plataforma, de aproveitar todos os recursos que ela oferece, né? Então, e daí isso tudo foi gerando resultado, assim, sabe? Aprendi a fazer
precificação, negociação, a trabalhar um pouco com decoração do ambiente, com fotografia. Então, eu sempre... E também agregando muito valor ao meu imóvel, né? Então, eu investi também. O dinheiro entrou, mas parte desse dinheiro também eu peguei para investimento no próprio imóvel, para me dar mais possibilidades de mais hospedagens, para ele ficar mais atrativo, mais convidativo, né? Então, eu fiz várias mudanças. Por exemplo, eu botei uma cafeteira de cápsulas, botei, né, rede de proteção na janela, botei bicicletas, jogos. Então, eu fui agregando valor. E também foi assim, eu comecei a me colocar no lugar do hóspede. Então, eu queria, eu recebia como eu gostaria de ser recebida, né? Então, eu priorizei a qualidade no atendimento e no conforto, no aconchego para o hóspede, né? Para ele ter, para o meu imóvel ter um diferencial. Entendi. Isso é importante dizer, né? Porque o pessoal já perguntou aqui qual que é o pulo do gato. Então, assim, existem mais de 100 fatores, né, que influenciam o algoritmo do Airbnb. Alguns são conhecidos, sei lá, a gente pode falar de 20, 25, né? Eu vi a galera falando no chat aqui, alguns, né? Política de cancelamento, o preço influencia, reservas instantâneas, tem vários que influenciam e que são conhecidos porque o Airbnb divulga. Existem outros que não são conhecidos, que o algoritmo... já vou falar o que é algoritmo para quem está ainda sem entender. Mas o fato de você ter investido no imóvel e no produto, com certeza foi um diferencial, né, em um mercado bastante competitivo e sabendo apresentar aquilo de uma forma mais interessante, né, Flávia? E aí começou, digamos, também a entrar num ciclo positivo para ti. Sim, foi bem isso que aconteceu, assim, sabe? E daí começou a entrar reserva, uma atrás da outra, e às vezes chegava a dar choques, né? Hóspedes querendo o mesmo período, e logo já fazia reserva instantânea. Então, tinha hóspede que disse, perdi os dias da hospedagem e tal. Então, assim, comecei a ter muita procura, assim, muita visualização, e a satisfação também, assim, nos comentários que os hóspedes deixavam, né, na plataforma, e até entre conversas, assim, que eles me passavam, me davam um feedback extremamente positivo, e dando dicas também para mim, assim, no sentido de melhorias, né, de investimento. O pessoal perguntou aqui sobre riscos. Você já teve algum problema mais grave aí no seu imóvel? Não, eu não tive nenhum, assim, a única coisa que eu tive quebrou uma coisinha e sumiu um negocinho de botar copo em cima. São pequenas coisas que antes eu era muito apegada a esse tipo de coisa, assim, vai estragar meu imóvel, vai estragar isso, não vou botar isso, não vou botar aquilo, porque vão me tirar, tal. Então, essas coisas que quebram, que danificam, eu encaro como parte do negócio. Custo do negócio. Então, eu já absorvi isso, então isso aí já não me afeta mais, assim. No entanto, eu melhorei bastante a decoração do meu imóvel, né? Eu comecei a colocar outras coisas, outras peças, e daí teve até hóspede dizendo, Flávia, eu achei uma loja igual a tuas coisas e tal, a gente comprou, a gente imitou, a gente, né? Aquela coisa assim. Então, isso aí é super gostoso, né? Essa troca, né? Você se encontrou como anfitriã, né? Sim. Enquanto a Graça já está no business ali com os chalés dela lá no Rio de Janeiro. O pessoal tá querendo saber onde são seus chalés aí para ficar também. Depois você pode Parque falar. Terras Altas. Parque Terras Altas aí, ó. Procura no Instagram depois, lá são lindíssimos os chalés da Graça lá, né? E procura ela lá no Instagram e no Airbnb também. E vocês, antes, vocês acham que o conhecimento de tecnologia e o conhecimento sobre algoritmos, ele é fundamental? Ele é uma parte importante? Como é que vocês enxergam isso hoje?
Olha, é assim, eu até tenho conhecimento de tecnologia, eu sou formada em ciência da computação, por incrível que pareça, eu nem sabia disso. Mas é diferente, assim, também, né? Porque ali é que eu falei, não é só preencher as coisas, eu tinha outro, né? Preenchia todos os campos, era aquela que tinha tudo preenchido, sabe assim? Mas é diferente, porque é um outro mundo diferente da tecnologia que eu usava, entendeu? Uhum. É diferente essa questão dos algoritmos, né? Uma coisa bem específica também. Sim. Né? Que você tem que aprender, você tem que, né, descobrir, é diferente. Eu tenho, por exemplo, plataforma de educação à distância, mas no Airbnb eu não conseguia concatenar isso assim, né? É uma coisa que é um pouco além, né? Essa visão do algoritmo, por exemplo, né? Sim. Como você vai fazer para que ele te reconheça, para que ele te identifique, para que ele te jogue para cima, né? Então é tudo uma coisa que eu fui aprendendo agora nesses 2 meses e usando, né? Aquela coisa erro e acerto também, que, né? De tentar, vamos fazer isso, coisas que você tem capacidade de não ter medo de errar, né? É aquela coisa, subiu o preço, diminuiu o preço. Aí agora eu estava realmente com lotação assim total, aí já aumentei o preço um pouquinho, né? Então, tudo isso que a gente tem aprendido e tem experimentado, né? Essa coisa de sem medo de ser feliz, né, Flávia? Depende muito de teste. Você vê, eu reformei o imóvel, mostrei lá no Instagram a reforma do imóvel, que eu comprei na pandemia em setembro do ano passado. A gente reformou. Eu entrei nele no mercado com uma precificação. Eu falei, olha, eu vou testar esse patamar aqui. E não, eu quero alugar por isso. Eu queria alugar a longa duração. Agora, esse imóvel eu não queria colocar na curta temporada, por fatores operacionais aqui. E não alugou. É só alugar, Márcio, tem pílula mágica? Não alugou pelo preço que eu queria, não alugou. Foi durante um tempo. De ontem para hoje eu fiz uma mudança, né, na precificação, e ele está bem fotografado, está bem configurado, razoavelmente bem configurado, até onde eu sei, né? E eu fiz um ajuste que jogou ele dentro do preço de mercado, fechou um mês de locação. Foi de ontem para hoje. Mas passou 2 semanas sem alugar. Enquanto eu fazia meus testes, perdia meu dinheiro. Mas agora eu estou entendendo melhor o mercado onde ele está, o posicionamento, e isso vai gerando informação e experiência para mim. Legal, muito bom saber. E a Flávia agora está virando fotógrafa aí de interiores também, né, Flávia? Então, daí eu acabei me fazendo um curso, né? Estou fazendo ainda um curso de fotografia, que é uma área também que eu sempre gostei muito e nunca fiz. Então, casou assim, né? A questão de ser anfitriã do meu imóvel e essa área de homestaging, fotografia, assim, eu acho muito interessante. E o resultado é muito bom, né? É muito positivo. Legal, muito bom. Meninas, obrigado aqui pela presença de vocês. Eu queria trazer, né, vocês aqui para mostrar que é possível. Muita gente está com dificuldade de alugar, está no zero, né? E era a situação que vocês, talvez não a Graça, que era com alguns imóveis, a Flávia viveu mais lá para trás, e que, né, com alguns ajustes, algumas mudanças, vocês realmente saíram para outro patamar, então numa vibe mais positiva. E quiçá, quando a pandemia acabar, né, que cresçam muito mais em número de imóveis e em valores que vocês alugam. Torço muito por isso. A gente está pensando em fazer mais chalés, porque esse final de semana, eu acho que se eu tivesse 20, eu tinha alugado. Demanda pra caramba, né? Nossa! A gente consegue pensar. É um perfil de imóvel está sendo muito procurado agora, né? Ligado à hospedagem rural. Muito bom, muito bacana. Meninas, obrigado. Então, vou me despedir de vocês aqui para continuar o conteúdo. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Continuem aí trazendo e inspirando a gente. Para quem não sabe, a Flávia foi a primeira a aplicar a técnica das promoções novas no Airbnb com sucesso
da mentoria, divulgou tudo que ela fez, os detalhes, ela abriu tudo, aí a galera foi na escola dela, você vê assim, ela testou, ela experimentou. Hoje a gente discute a estratégia que a Flávia aplicou das promoções, porque ela foi a primeira, né, dentro do grupo lá a avaliar e experimentar diferentes possibilidades. Então foi muito bom mesmo e obrigado por vocês estarem compartilhando o tempo de vocês aqui com a gente. Valeu? Obrigada, querida. Valeu, obrigado. Vamos lá, continuar para o nosso conteúdo aqui agora. E vamos lá, vamos falar agora de algoritmo. Aqui, como é que eu faço para mostrar? Então, vamos lá. Imóvel que não é visto não é reservado. Então, o primeiro passo do algoritmo na hora de trabalhar é você procurar a visualização, você procurar ser enxergado, né? Então, o que é um algoritmo? Para quem não sabe o que é algoritmo, e eu preciso aqui pedir licença para quem já sabe, para poder explicar basicamente o que é um algoritmo. O algoritmo é um programa de computador, é uma lógica de computador. Na verdade, é a lógica por trás do programa. Então, se eu tenho um programa que, sei lá, faz um cálculo matemático, o algoritmo é a fórmula. É a fórmula que pega duas, três entradas, faz um cálculo e gera um resultado. Então, assim, isso era um algoritmo matemático simples. Só que antigamente, os algoritmos, eles eram, como é que a gente vai dizer, determinísticos. O que quer dizer? Sempre que você tinha duas entradas, dois parâmetros de entrada, ele sempre dava a mesma saída, sempre o mesmo resultado. Só que hoje em dia, o negócio mudou muito, avançou muito, né? Nessa era de inteligência artificial, né? De big data, de dados, enfim, de bases de dados em excesso, né? Que a gente tem, os algoritmos eles se tornaram mais inteligentes. Então, hoje, o algoritmo que está no Airbnb, no Instagram, na Booking, enfim, na maioria das plataformas, ele é mais inteligente. E ele procura utilizar a massa de dados da plataforma para tentar identificar quais são os melhores imóveis que um potencial hóspede tem mais chance de querer reservar. Então, o algoritmo ele vai tomar muitas decisões ali. Então, quando você vai pesquisar um imóvel em qualquer uma dessas plataformas, vai aparecer uma lista. Mas qual é a lista? Quais são os imóveis que aparecem primeiro? Quem escolhe isso é o algoritmo. E ele vai levar em conta uma série de fatores. Como eu falei, no Airbnb, só no Airbnb são mais de 100 fatores. A maioria desconhecidos das pessoas, né? Um algoritmo é inteligência, sigilo industrial lá da própria plataforma. Só que algumas coisas a gente sabe que ajudam. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque ele é muito forte. Reserva instantânea. O que é reserva instantânea no Airbnb? É um recurso que permite a pessoa escolher seu imóvel, colocar lá as datas, passar o cartão e sair dali com a reserva fechada sem falar com você. Por que o Airbnb colocou essa opção, que é muito parecida com o que tem no Booking? Porque as pessoas que estão procurando viagem querem tomar decisão, querem fechar suas viagens, querem fechar seus negócios e continuar planejando outras coisas. Não querem ficar esperando um anfitrião que responde. Mas tem alguns anfitriões que às vezes levam dias para responder, né? E, por isso, muitas vezes não vão fechar uma locação, né? Que a plataforma vai dar preferência, e o hóspede também, para aquele anfitrião que é mais rápido, que é mais ágil. Então, assim, o Airbnb criou a reserva instantânea. Quando você tem um imóvel em reserva instantânea no Airbnb e tenta desligar, a plataforma dá um monte de aviso. Eu costumo dizer que é igual ir para o precipício. Ela vai falando, você tem certeza que você vai desligar? Tem essa segurança aqui. Você tem certeza que vai desligar? Olha, você podia fazer isso. Você tem certeza que você vai desligar? Porque acontece tal coisa. E ele vai mostrando, vai te desencorajando a desligar a reserva instantânea. Por quê? Porque é um recurso que é bom para a plataforma, ele gera alocação, é bom para o hóspede que sai dali com o imóvel alugado e é bom para o anfitrião que quer alugar mais. Então, quando você desliga isso, o que acontece? O próprio Airbnb diz que isso impacta a sua visibilidade. Você passa a aparecer menos entre os potenciais imóveis da plataforma. Porque a plataforma não quer perder tempo. A plataforma quer, no final das contas, que o hóspede quer ajudar o hóspede a encontrar o imóvel certo. Então, por que vai mostrar um imóvel que depende de consultar a pessoa para responder dali 2 dias, 3 dias? Então, ela acaba dando preferência para quem tem o recurso ligado. Isso é só um exemplo.
Tem gente que tem boas locações sem a reserva instantânea? Tem, né? Tem imóveis que são muito procurados, são muito únicos, tem um Instagram forte, tem clientes antigos que procuram. Então, assim, dependendo do seu contexto, pode ser que você não possa ligar essa opção, né? Tem gente que tem situações específicas ali na sua logística que não pode deixar a opção ligada. Mas o fato é, se você desliga, você perde visibilidade. Se você perde visibilidade, você perde locações. Mesma coisa com política de cancelamento, se falou aqui, né? Existem as políticas que o Airbnb dá mais prioridade que outras. Ele fala isso na ajuda, ele fala nos seus anúncios oficiais. Então tem uma série de nuances ali na plataforma que podem favorecer ou dificultar as locações. Então vamos voltar aqui para eu não me perder do que eu tenho para falar para vocês. Então, isso é um algoritmo. O algoritmo vai saber, em uma plataforma, até quais são os anúncios que são mais clicados, se são fotos mais claras, se a foto tinha piscina, se anúncios com fotos com piscinas dão mais reserva. Então, tudo isso são informações que a plataforma vai recebendo e vai ajudando a selecionar os imóveis com maior potencial de locação, tá bom? Então, é isso, basicamente, assim, de maneira mais superficial, que faz um algoritmo. Mas, né, muita gente sente ali dificuldade com isso tudo, né? Acabam procrastinando, não conseguem fazer as mudanças que precisam fazer, ou ficam inseguros. Será que vai alugar? Será que não vai dar errado? Ficam ansiosos, enfim, uma série de situações negativas, às vezes por não entender um pouco a regra do jogo. E aí, o que envolve, né, toda essa história do algoritmo? O que influencia no resultado de um anfitrião? Né? Que desafios que eles enfrentam? Vamos lá. Tem gente que não sabe, tem dificuldade para precificar o imóvel. Qual valor eu vou colocar para a minha diária que vai me render mais locações? Tem gente que não tem noções de marketing. Tá, antes de entrar nesse mundo, eu tinha poucas noções de marketing também. Né? Hoje estou aqui fazendo um trabalho, tem um negócio de educação pela internet, tem imóveis sendo alugados pelo Airbnb, né? Estudei muito marketing, mas tem muita gente que não tem conhecimento disso. Estratégias. Quais são as estratégias para precificar que eu posso adotar? Quando eu dou desconto? Quando eu não dou desconto? Redes sociais é um desafio. Tem gente que não tem tempo, não tem aptidão, não sabe também entender. Cara, o que eu posto no Instagram? O que eu posto hoje? O que eu coloco amanhã? Qual conteúdo? Stories. O que é stories? Eu tenho vergonha de gravar vídeo. Então, outra dificuldade. Inglês. Cara, pode parecer que não. A gente tem aqui, grande parte de vocês, eu sei que tem terceiro grau, são pessoas já que têm educação formal, que têm imóveis, que têm trajetórias bem-sucedidas, mas tem muita gente, a maioria esmagadora da nossa população não fala inglês. Aí você vai perguntar, precisa falar inglês para alugar? Não precisa, não. Agora, se você quiser pesquisar um conteúdo diferente, se você quiser pesquisar um conteúdo sobre se você quiser entrar na plataforma AirDNA para pesquisar dados, se você quiser testar um software de precificação que só tem lá no exterior, o inglês pode ser uma barreira, sim. Pode ser um diferencial se você souber inglês, né? Se você souber falar inglês. Mas, repito, isso não é pré-requisito para alugar o seu imóvel. Estou dizendo que muita gente tem algumas dessas barreiras que vão prejudicando e que vão dificultando a sua ação com a plataforma. Tem gente que tem dificuldade com os aplicativos, aí pode ser o Booking, pode ser o Airbnb, pode ser o Instagram, eu não sei usar, não sei qual opção, o que eu configuro. E também tem gente que tem dificuldade com conversão. O que é conversão? De maneira bastante simples. Conversão é quando um potencial cliente bate lá na sua lojinha, bate lá na frente da loja, está ali em dúvida, será que eu entro, será que eu não entro? Você acaba conseguindo atrair esse cliente com a sua vitrine, com a sua conversa, e no final das contas esse cliente compra o seu produto. Isso é uma conversão. E no aluguel de temporada isso também acontece. Muitas vezes as pessoas primeiro consultam, fazem perguntas, tiram dúvidas. E inclusive teve uma anfitriã que me mandou uma mensagem falando assim, Márcio, eu tenho um monte de consulta, mas não fecho nada. Então, ela pode estar com um problema de conversão. Isso foge um pouco da seara do algoritmo. Isso entra mais na habilidade de negociação, na habilidade de você... Sei lá, gente, tem gente que vem do varejo,
é vendedor de imóveis, é vendedor de móveis, é vendedor de roupa, e quando chega para alugar um imóvel, a pessoa já tem um traquejo com isso, mas não é todo mundo. Não é todo mundo que conhece, pô, como é que eu dou desconto? Dou desconto, tem que ter margem, não tem. Onde que como que eu falo com a pessoa? Lembra? Eu falei, é negócio de pessoas, é de gente. Tem gente que é muito seca, muito direta, se irrita com pedido de desconto, né? Canso de ver na internet gente irritada com pedido de desconto. No Airbnb o pessoal só pede desconto. O pessoal só quer coisa barata, só aluga se for barato. Tá, você pode ver dessa forma, ou você pode tentar olhar. Deixa eu voltar o foco aqui. Você pode tentar olhar de que forma você pode melhorar o seu processo de conversão, atraindo responsabilidade para si e deixando de colocar responsabilidade no mercado, na plataforma do potencial hóspede. Então, assim, tudo isso são barreiras e questões que acabam, muitas vezes, dificultando você de ter mais resultado. Isso é o que eu tenho visto, né, conversando e discutindo com anfitriões há muito tempo. Então, assim, qual que na minha opinião, a habilidade que pode realmente fazer muito a diferença, né, para você ter sucesso nesse negócio? E eu vou falar disso trazendo aqui um questionáriozinho para vocês responderem. Fazer um diagnóstico aí, saber em que posição vocês estão. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, eu quero que vocês marquem 10 pontos para cada resposta afirmativa que vocês derem para esse diagnóstico. Então, entende os princípios do algoritmo do Airbnb. Se você quiser falar do Booking, pode ser da Booking também, tá? Se você entende, 10 pontos para você. Utiliza ferramentas externas, ou seja, além do Airbnb, além do Booking, além do plataforma que você usa para alugar, Vrbo, HomeAway e tal, você utiliza outras ferramentas. Mais 10 pontos para você. E assim sucessivamente para todas essas aqui. E aí eu quero que vocês calculem quantos pontos você vai fazer, né? O mínimo é 0, o máximo é 70, são 7 perguntas, e coloca aqui no chat quantos pontos você fez. Se foi 10, 20, 30, 40, você é capaz de fazer fotos digitais você mesmo com qualidade? Você testa os aplicativos sem receio? Você encontra a resposta sobre o Airbnb sozinho ou você depende de perguntar para o filho, para a filha, para o amigo, para o vizinho, para o Facebook, para o grupo? Você entende os indicadores do Airbnb e analisa os dados? Você já utiliza o Instagram para acelerar as suas locações? Coloca aqui quantos pontos você fez. O Edu foi rápido ali, já fez 60. Tá bem. Wilson 40, Edilane 50, Shirley 40. A Vivian falou que não pode me responder porque nunca alugou. Então é uma temporada, é uma ideia, né? Então, beleza, Viviane, você está aí ainda sem saber. 30, 50, 30, 40. Alugo anual. O Abílio fez 0 ou 100? Fiquei na dúvida. 50, 0, a Mara falou, 30, 70, o Denise fez 70 aí, gabaritou, né? Vai vir aqui ser entrevistada para dar aula para nós aqui. Carmen, 55, Rony, 30, Vanessa, 60, Ana Ruth, 20. Varia. Então, assim, tem gente que está no 0 e vocês estão vendo que tem colegas seus que estão com 60, 70 pontos. Tá certo? Então, assim, a gente vê que não é uma regra de estar todo mundo na mesma pontuação. Então, assim, tem gente que acaba tendo mais facilidade por ter, né, mais, talvez, habilidade, ter tido a oportunidade de lidar com alguns desses assuntos há mais tempo. A Dionira está com 0, Wanda 0, Marcos 50, Liane 30, né? A Márcia falou, pergunta tudo pro meu filho, fiz 60 pontos. Fez usando as respostas do seu filho, Márcia? Legal. A Maria Amália ainda não colocou, tá pensando. Legal, tem uma grande parte da galera aqui que não colocou. Mas vocês estão entendendo que existem coisas que vão além apenas de utilizar, né, a plataforma de aluguel, e aí que a gente acaba usando. Então é isso, galera. Na minha opinião, a habilidade que pode fazer toda a diferença no seu jogo, se chama destreza digital. Né? Até alguns anos atrás, eu não tinha ouvido falar nisso. Mas como eu trabalho na área de tecnologia da informação há muitos anos, avaliando principalmente educação de pessoas, eu já dei aula para pessoas que
funcionários que têm baixa qualificação e que precisam ter recolocação no mercado. Então a gente vê que quem tem habilidade no uso de tecnologias acaba se desenvolvendo mais, porque a tecnologia, ela não é um fim, ela é um meio. Então hoje você usa tecnologia para alugar imóvel, você usa tecnologia para vender imóvel, você usa tecnologia para, sei lá, atender pacientes, para receber clientes, para assistir aulas, para, enfim, o que for, você utiliza a tecnologia como meio. Então, a destreza digital se torna fundamental nesse processo. Então, vamos ver uma definição aqui de destreza digital. Esse aqui eu peguei num site chamado Opus Software, né? E foi a definição que eu mais gostei. Que é a capacidade dos profissionais de trabalhar com eficiência em um ambiente digital. Ou seja, todos nós hoje estamos inseridos em ambientes digitais, assistindo lives, trazendo trabalho remoto, atendendo clientes, falando com o WhatsApp, fechando negócios por WhatsApp, mandando Pix. Então, assim, a gente está no ambiente digital. E a destreza digital é a capacidade de alguns de trabalhar com maneira mais eficiente. E quando eu falo mais eficiente, é mais eficiente mesmo. É gastando menos tempo até para fazer as coisas que os outros fazem, levando mais tempo. Então, assim, isso acaba criando um jogo em que alguns, como vocês viram aqui, estão com 70, estão com 60, e outros estão com 20, outros estão com 10, estão com 0, tá legal? Então, assim, essa habilidade, ela é fundamental que você comece a pensar em desenvolver. Se você está no 0, 20, 30, né, é super importante que você aprenda a desenvolver, né, se torne uma pessoa com maior destreza digital. E eu vou falar agora por quê. O que eu vejo nas pessoas que têm mais destreza? Eu vejo que elas têm menos medo de errar. Gente, a minha mãe tá fazendo... ainda bem que ela não vai ver a live. Deixa eu só fazer a conta aqui. 79 anos ela faz esse ano. Quando ela pegou o celular pela primeira vez, ela tinha pânico com o celular. Ela achava que o celular ia apagar tudo, de repente. Ela pensava, cara, se eu mexer aqui, dependendo do que eu falar, vai apagar, vai vir uma conta de R$300, R$400. Ela ficava super nervosa com o celular, porque ela não cresceu aquilo, ela cresceu na roça, né? Ela é lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, ela não tinha habilidade com aquilo, o celular foi muito novo para ela, né? Então, assim, talvez não seja o perfil de vocês, com certeza não é igual ao da minha mãe e tal, vocês não têm pânico com o celular, vocês estão aqui numa live buscando conhecimento e tal, mas eu sei que muitas pessoas têm medo de fazer mudanças no anúncio Airbnb, tem no anúncio no Booking, no anúncio no Instagram, às vezes tem medo de abrir o calendário demais, fica preocupado quando recebe reservas demais, não sabe direito o que aconteceu. Então, quem não tem destreza digital tem mais medo de errar, sabe? Tem mais... acaba exercitando menos os testes, né? Faz menos experimentos, porque acaba tendo muito mais medo. Esse medo você tem que extirpar, você tem que acabar, falar, não, cara, pelo menos medo de errar não vou mais ter, eu vou conseguir fazer mudanças, né, nessas plataformas, fazer meus testes e meus experimentos, porque quem veio aqui atrás de receita de bolo já deve ter entendido que não vai ter receita de bolo, não vai ter fórmula mágica, né? Você tem um caminho, você tem estratégias, mas depende também de experimentação, de entender o seu mercado, de entender o seu negócio. Vocês não vão me ver falando, multiplique os seus rendimentos em 7 dias. Não é isso, eu não acredito nisso, eu não acredito em fórmula mágica. Eu acredito em método, em estratégia. Então, se você aprende, se você desenvolve uma nova habilidade que te permite entender o mercado, entender seu hóspede, se comunicar de maneira eficiente com o seu hóspede, entender seus concorrentes, e aí fazer ajustes na sua precificação, né, nas suas estratégias, é isso que traz resultado, na minha opinião, né? Tem gente que tem outras opiniões e está tudo bem. Mas eu acredito que quem desenvolve destreza digital eu sempre falo, você tem que desenvolver o clique e fuça, né? Você tem medo de clicar, de abrir calendário, de fechar calendário, você não pode ter esse medo, você tem que acabar com isso, né? Você tem que conseguir abrir o calendário, mudar as políticas, fazer o teste numa, fazer o teste na outra, mudar e, claro, não aleatoriamente, dentro de um contexto, né? Sabendo o que você está fazendo a cada momento. Então, assim, eu vejo que pessoas que têm mais habilidade com tecnologia são mais adaptáveis à mudança, conseguem passar de um ambiente para outro com muito mais tranquilidade, mais leveza,
né? E por outro lado, tem mais atenção às mudanças, ao digital em si, conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo de forma muito mais célere, de maneira muito mais fácil, consegue fazer as coisas em menos tempo, né? Não levar tanto tempo para precificar, para mudar o seu anúncio, para conseguir subir uma foto, né? Quem está mais adaptado, subiu, peguei, fotografei, tirei, fui lá, gravei um stories, publiquei no Instagram, fiz uma promoção, pum, rapidinho, em 1 hora, a pessoa lança uma promoção, lança algo novo, enquanto você, às vezes, leva uma semana, né? Vai levar alguns dias, vai ficar com medo. Então, é fundamental entender que a destreza digital vai ser uma parte, né, do processo de você construir resultado, né, com as suas locações, qualquer negócio, na verdade. Mas, com aluguéis, não vai ser diferente. Os aluguéis estão passando por um processo de transformação, mas é necessário, sim, entender a linguagem do digital. É isso que eu tenho visto da minha experiência. E por que eu falei aqui que eu venho da área de ciências da computação e tal? O que eu vi ao longo do tempo que eu fazia diferente das pessoas que eu estava tentando ajudar, das pessoas que me procuraram na mentoria, no treinamento? O que eu fazia diferente, tá? Que eu tinha resultado e que algumas pessoas não tinham, né? E eu também tive problemas, diga-se de passagem, durante a pandemia também me afetou. Salve, galera! Eu tenho aqui um recado para quem estava na primeira live da imersão aluguéis na era digital. Como você deve ter visto durante a live, a gente teve problema de transmissão. Essa minha câmera, essa aqui, essa safada aqui, resolveu dar problema durante a transmissão, depois voltou ao normal, mas prejudicou muito. Eu me desconcentrei durante a apresentação, eu tive que conectar com o celular, improvisar aqui a luz, o áudio para algumas pessoas deu eco, não ficou legal, mas uma coisa não mudou. O meu comprometimento em estar os 4 dias aqui com você e entregar o melhor conteúdo que pode fazer a diferença para você mudar, né, de vez o seu patamar de jogo com o aluguel do seu imóvel. Ou se você não tem um imóvel ainda, que você comece já num outro patamar, um patamar diferente. Então, o que eu decidi fazer? Terminei a live e agora eu vou regravar todo o conteúdo que deu problema. A gente vai editar, a gente vai juntar os vídeos, tirar a parte ruim, colar essa parte lá agora e vocês que assistiram a live com problemas vão receber esse novo trecho aqui editado para que você possa não perder nada do conteúdo que a gente preparou para vocês, tá bom? Então, vamos embora. Eu vou apresentar aqui. Cadê aqui? Vamos trazer aqui a apresentação. Então, a live justamente começou a ter problema justamente quando eu falei o que eu fazia para ter mais resultado, para ter melhor resultado, né, do que outras pessoas que eu estava acompanhando, que eu via que vinham me procurar para ter algum tipo de ajuda, né, para melhorar o resultado com as suas locações. Então, o que eu fazia? Primeiro, nessa época eu já utilizava um software de automação de comunicação. Então, eu estou com 7 imóveis, nem sempre foi assim. Eu utilizava um software para facilitar a comunicação com os hóspedes. Muito antes do Airbnb ter mensagens automáticas, a gente já utilizava mensagens automáticas por meio de um outro software, o SmartBnB. Esse software também facilitava a minha comunicação com os condomínios, para os quais eu precisava mandar um e-mail de autorização. Então, assim, eu fui buscar lá fora, fui pesquisar fora do Brasil, testei vários softwares até encontrar um que funcionava para mim. Então, foi uma mudança que eu fiz somente porque eu tinha um certo conhecimento, uma certa facilidade com tecnologia. Eu também utilizava software para automatização de preço, ou seja, a precificação que eu fazia não era manual. Eu sei que muitas pessoas ainda cuidam de feriados, de datas especiais, tudo muito na mão, e isso consome muito tempo. Enquanto isso, eu e provavelmente muitos outros anfitriões que têm mais conhecimento no mercado e de tecnologia, a gente foi buscar, né, lá fora também softwares que poderiam ser utilizados para automatizar essa etapa, para me dar mais informações sobre como precificar melhor o meu imóvel. Então, isso muitas vezes fez com que eu cometesse menos erros, conseguisse mais locações e principalmente conseguisse alugar por valores melhores. Além disso, eu falei agora há pouco, né, no vídeo anterior, sobre a barreira do idioma. Então, assim, eu também, desde o começo, lá em 2017, pouca gente falava sobre Airbnb no Brasil. Hoje tem vários especialistas, pessoas que falam sobre isso, além de mim, tem vários outros bons especialistas. Eu buscava conhecimento no exterior, eu li vários livros sobre Airbnb, sobre aluguel de temporada, sobre o mercado de vacation rentals nos Estados Unidos, que já é muito mais consolidado. Então, assim,
por não ter a barreira do idioma, eu fui buscar conhecimento lá fora e aplicava nos meus Airbnbs. Aplicava, testava. Como eu tinha... De um lado eu buscava conhecimento e do outro eu conseguia aplicar nos imóveis que eu tinha, né, porque eu tinha um certo domínio do que eu estava fazendo. Não tinha medo de testar e errar, utilizar o software de maneira incorreta. Eu analisava dados em sites, né, e empresas que publicam informações sobre aluguel de temporada nos Estados Unidos, como Airbnb, depois o Price Labs também começou a fazer isso. Então, eu tinha essa facilidade de entender quais eram os melhores mercados, qual que era, quanto faturava um imóvel na minha cidade, qual que era o perfil do imóvel que alugava melhor, o que não alugava tão bem. Então, tudo isso era informação que era estratégica para mim e para o meu negócio. Então, eu tinha essa facilidade exatamente por nunca ter tido muita dificuldade de pesquisar sites, plataformas, etc. Eu trabalho com tecnologia desde antes dos, 16 anos. Trabalhar não, né? Mas mexo com tecnologia desde muito novo, apesar de eu já ter passado aí dos 40. Eu também estudei fotografia por muitos anos, né? Participei de concursos, fiz projetos autorais. Eu não era um fotógrafo profissional, né? Mas eu me interessei muito pela fotografia. Boa parte desses livros que a gente tem aqui também são sobre fotografia. E fotografar me ajudou muito, né? A retratar bem os meus imóveis, né? A colocar a melhor forma dos meus imóveis para alugar. E tudo isso eu associei também com aspectos de decoração. E aí, eu não poderia deixar de dizer que fui eu que decorava, né? Na verdade, minha esposa, ela tem uma habilidade para decoração, sempre gostou de fazer as festinhas, né, de criança, dos nossos filhos, ela pintava, então assim, ela tinha um dom artístico, né? E decoração era algo que ela gostava de fazer. Então a gente fazia uma parceria. Ela cuidava mais da decoração, do que precisava contemplar o imóvel, enquanto eu cuidava da tecnologia da plataforma. Então, assim, tudo isso me dava vantagens competitivas para alugar muito bem o meu imóvel. Antes da pandemia, né, eu sempre estava com uma ocupação próxima aí de 95%, ocupação alta, faturando melhor que a média do mercado e ganhando bem mais do que a locação de longa duração, e na pandemia sobrevivendo e ainda conseguindo boas locações, principalmente locações mais longas, né? Então, assim, são essas vantagens que decorriam, de uma certa forma, da destreza digital, do fato de eu ser uma pessoa que lida bem, razoavelmente bem com tecnologia. Beleza? Então, vamos adiante aqui. Então, assim, e qual foi a chave que virou? Olhando para as pessoas que trabalhavam, que me procuraram, que procuraram ajuda, as pessoas que estavam à minha volta também, eu notei que havia, se eu falar, 2 é uma simplificação, mas havia 2 perfis de anfitriões. Os que conseguiam dominar a tecnologia, conseguiam navegar bem nessa era digital, redes sociais e tal, e outros que tinham mais dificuldade, ali era na mão, com muito medo, muito receio, o que eu faço aqui? O que eu faço ali? Será que isso aqui pode dar certo? Não dá? E isso, Márcio, o que você acha? Então, assim, pessoas que têm muito receio do lidar com tecnologia e, de repente, se vê num mercado em que a aproximação da locação, em que conhece o potencial cliente, em que se comunica com o potencial cliente, todo por meio da internet. Então, assim, esses 2 anfitriões têm perfis diferentes. E é importante notar que eles estão competindo nos mesmos mercados, né? Às vezes na mesma praça, na mesma quadra, né? Com imóveis parecidos. E é claro que a pessoa que tem mais habilidade, por conta daqueles itens que eu mostrei para vocês, ela sempre vai ter uma vantagem competitiva sobre a pessoa que não tem tanta habilidade com o digital. Então, assim, eu orientei mais de 100 pessoas, tive mais de 100 mentorei mais de 100 anfitriões, investidores, empreendedores desse mercado ao longo do último ano e trabalhei e produzi conteúdo para milhares nas redes sociais, e isso me parece sempre presente. Quem tem menos destreza digital, menos facilidade para lidar com isso, tem um pouco mais de dificuldade no Airbnb e Instagram e tem menos velocidade para mudar, para se adaptar, para reagir às mudanças. E diga-se de passagem, não é que essas plataformas são difíceis, mas para uma grande parcela da população brasileira, elas representam uma barreira, né? Existem algumas barreiras que ainda não foram vencidas, que não é nivelado nem mesmo entre um país e outro, que dirá entre uma faixa etária e outra. Então, assim, é importante entender que não fechar os olhos para isso. Se você quer ter resultado, quer melhorar suas locações, você precisa investir em conhecimento e investir em desenvolver essa habilidade. Quando eu falo investir, não é dinheiro, é tempo. É você ser capaz de
primeiro, reconhecer se você tem esse problema, essa dificuldade, e ir adiante no sentido de limar ela, afastar ela de vez da sua vida. Beleza? Então, tudo isso me fez concluir para algo que eu vou começar a introduzir agora e termino amanhã, que se chama teoria da maturidade do anúncio. O fato é, muitas vezes, e aí isso aqui vale para as pessoas que também têm facilidade com o digital, não é só quem tem dificuldade não. Mas às vezes, você que constrói o seu anúncio, você ainda não percebeu que as condições que você coloca para o seu hóspede alugar podem estar incompatíveis com o seu momento em uma plataforma, seja Airbnb, Instagram, Booking, enfim, qualquer plataforma. E o que isso pode gerar? Pode gerar justamente dificuldade para você alugar o seu imóvel. E eu vou explicar por quê. Quando você entra numa plataforma dessas, você não é conhecido, você não tem reputação, seu anúncio não tem maturidade, você não tem um número mínimo de avaliações que te permitam saber, que permitam atrair um número maior de potenciais hóspedes, potenciais clientes. As pessoas ainda elas não têm informação sobre você, a própria plataforma não conhece. Será que esse imóvel vai ser bem alugado? Será que esse anfitrião presta um bom serviço? Será que vai valer a pena alugar esse imóvel? E você vai estar competindo com pessoas que têm 30, 40, 50 avaliações e que têm anúncios muito mais, digamos assim, qualificados que o seu. Então você precisa entender isso. O Airbnb, no caso, ele procura permitir que o novo anfitrião tenha um espaço competitivo. Como que ele faz isso? Ele te dá um bônus de visibilidade. Ele marca com uma tag, que é uma marquinha lá chamada novo, e ele ajuda o seu anúncio a aparecer. Então, nesse momento, você precisa aproveitar muito bem ele para conseguir fechar locações. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas, aqui nesse gráfico, em vermelhinho, são as regras, as restrições que você coloca no seu imóvel. Vamos entender restrição como preço, política de cancelamento, depósito de segurança, número mínimo de diárias, enfim, são as dificuldades, as barreiras para alguém que quer alugar o seu imóvel. Não ter reserva instantânea. E o verdinho é a maturidade do seu anúncio. Seu anúncio é novo. Então, às vezes, no começo, você não pode se dar o luxo de colocar tanta regra, tanta dificuldade, tanto empecilho para a locação. Porque o que vai acontecer? Você vai demorar mais para conseguir boas reservas, para conseguir boas avaliações, e a plataforma passa a entender isso como um anúncio que não é tão relevante. O algoritmo entende como você não sendo tão relevante. Se a gente traçar uma analogia com o Instagram, é parecido com aquela pessoa que ainda tem poucos seguidores e que publica conteúdos que não são agradáveis, que não são bacanas. Então, você está mostrando para o Instagram que o seu conteúdo não é tão legal. E aí, tendo pouco engajamento, pouco interesse das pessoas, na verdade, o que o algoritmo entende é que aquela pessoa não é tão legal assim e vai mostrar menos da próxima vez. Então, você precisa inverter esse jogo, né? Você precisa colocar o seu anúncio de forma que ele seja atrativo, para que você consiga conquistar mais avaliações, mais reservas, para que depois, mais à frente, você consiga posicionar melhor ele dentro da plataforma. Beleza? A gente vai aprofundar um pouco mais isso amanhã, na live de amanhã, ou de hoje, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu não podia deixar de falar isso, que isso pode ser algo que realmente está impactando e dificultando as suas locações hoje. Então, indo para o encerramento aqui do nosso vídeo, nosso segundo vídeo, ainda recuperando aqui o conteúdo da live, a gente tem, de maneira simplificada, esses dois perfis. São as pessoas que acabam competindo nos mesmos mercados, mas que estão em níveis diferentes de relacionamento com tecnologia. Então, de um lado, você tem pessoas que analisam dados da concorrência e outros têm dificuldade para entender o mercado. Alguns já nasceram nesse mundo de Instagram, têm facilidade para lidar com isso, para se comunicar pelas redes sociais, e outros têm dificuldade, quiçá nem perfil tem alguns. Alguns lidam com as plataformas com autonomia, sem depender de ninguém, conversam, aprendem, fazem as próprias buscas, estudam, enquanto os outros dependem de filhos, de amigos, né, para lidar. Então, alguns cuidam de maneira tudo muito manual, né? Lembra fulano de aumentar o preço lá? Então aí a pessoa vai lá e muda o preço na mão, consome muito tempo, enquanto outros utilizam softwares para precificação. Desculpe.
utilizam softwares de apoio, utilizam softwares para fazer gestão, enquanto os outros fazem tudo de maneira muito manual e gastam muito mais tempo. Então, isso é uma competição, é um jogo que não é equilibrado, né? As plataformas faziam o possível para atrair essas pessoas, para ajudar, para facilitar o processo, dão dicas, dão sugestões, mas não adianta. Sempre vai haver um desnível e uma possibilidade daquele cara que tem mais domínio do digital, dos algoritmos, da própria forma de envelopar um produto e tornar ele interessante, e isso vai lhe deixar mais competitivo num mercado que é cada vez mais disputado, porque é um mercado lucrativo de maneira geral. Tá certo? Então, assim, a gente falou hoje nesse primeiro vídeo por que a renda com aluguéis. Falamos de um panorama de mercado, a visão de mercado, um mercado que se profissionaliza constantemente, né, que está recuperando atraso até em relação a outros mercados. Falamos da barreira tecnológica que pode estar te atrapalhando. Eu te expliquei aqui a destreza digital, que é uma nova habilidade que você precisa desenvolver para ter resultado praticamente em qualquer negócio por meio da internet. E aqui estamos tratando de locações por temporada. E, por fim, a chave que virou. Ajudando muitas pessoas ao longo desse tempo, eu comecei a perceber que quem tinha mais resultado, mais facilidade de implementar as estratégias, mais facilidade de ter resultado, eram as pessoas que resolveram e que conseguiram desenvolver um certo nível de destreza digital. Beleza? Então, esse era o conteúdo que deu problema. Eu dei um aviso importante, 2 avisos. Um, que amanhã vocês vão receber um PDF, né? Esse PDF ele vai com uma senha para priorizar quem assistiu às aulas aqui com a gente, tá? Então, assim, esse PDF, só que a gente só iria enviar ele se a gente tivesse 120 comentários numa postagem no Instagram. A equipe já me falou que a gente já bateu aí 180 comentários, agora já deve ter mais de 200. Então, esse PDF vai amanhã com a senha, e a senha é segredo digital. Eu vou escrever ela aqui para vocês, tá? Para ninguém ter... Deixa eu ver, eu não consigo escrever? Não consigo escrever aqui, porque eu estou gravando. Então, é segredo digital, tudo junto, tudo minúsculo, né? Se escreve segredo digital, essa vai ser a senha do PDF com o resumo da aula de hoje. E lembrando, amanhã eu espero vocês aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo canal no YouTube, para a gente continuar com o segundo dia da imersão aluguéis da era digital. A gente vai falar sobre o ecossistema de negócios em torno do Airbnb, em torno do aluguel de temporada, as oportunidades que existem. A gente vai falar também sobre a jornada, né, as etapas, né, que a gente tem no nosso método, que eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer para conseguir ir avançando, dando um próximo passo para melhorar os seus resultados com as suas locações no digital. Beleza? Então, compromisso feito, conteúdo entregue agora de maneira decente, sem a câmera dar problema. Então, agradeço vocês e você agora tem um compromisso comigo, que é estar amanhã aqui, terça-feira, às 8 da noite, né, no nosso canal no YouTube, Márcio Braz, Smart Host, para continuidade do nosso programa. Valeu, grande abraço e até amanhã. De câmera, você me paga.